De perna direita, a quarta, chega no combate no círculo central do gramado, Rodrigo San tentou passar à frente, mal o San, quarta marcação do São Paulo, toca de cabeça, volta a jogada, Tolói para Alan Franco está jogando dentro da grande área, ele gira o jogo pela meia direita, mete a bola nos pés de Lucas Ramon para Tolói tentou passe à frente, não enxergou, não foi legal, não perdeu, lança a bola para Diogo Barbosa para a meia esquerda, abandona a ponta, vem por dentro para Allan Kardec, a devolução, corta a marcação do São Paulo, Caleri domina pelo círculo central, pivô na meia direita, cruza a fronteira, passadas largas, Luciano soltou para Arthur, o canhoto tentou passe por dentro para Danielzinho, boa bola para Cauli, caiu, falta para o São Paulo, a 1 metro da meia-lua da grande área, do lado direito, cai Danielzinho, é falta para o São Paulo, Fabiani. E o Danielzinho vinha muito, mas muito bem no trabalho anterior do Hernan Crespo, perdeu espaço desde que o Roger Machado chegou, se aproveita dos desfalques para crescer mais uma vez, famoso box to box, estava chegando na área, agora foi derrubada, a falta bem marcada, o Luciano pediu a bola. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina, vira a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Falta para o São Paulo bater na meia-lua da grande área, entrada do lado direito, toma distância para fazer a cobrança, Luciano, Danielzinho encosta, Arthur também com ele, 2 canhotos, Danielzinho é destro, Luciano é quem toma distância, são 4 jogadores. Tá ali também. E o Cauli. 4 jogadores do Juventude cobrindo o lado esquerdo do goleiro Pedro Rocha, que está no lugar de Jandrei, que ainda pertence ao São Paulo, não pode jogar. Falta para o São Paulo bater, relógio marca neste momento 2:40 jogados da primeira etapa. Toma distância Luciano para fazer a cobrança de perna esquerda, também com ele Cauli, Luciano e Cauli, Luciano dentro da grande área, barreira do Juventude, quem sabe agora torcedor do São Paulo fala muito, seu juiz. Lucas Paulo Torezinha ajeita a segunda barreira, barreira do São Paulo. Ei, Lucas, hein? Vai parar o jogo. Pra que isso, hein, Fabiano? É um entreveiro ali do zagueiro da equipe do Juventude, o Rodrigo San, com o Arthur, porque o Arthur não está respeitando a distância mínima de 1 metro para a barreira. Falta para o São Paulo bater, Luciano de perna esquerda, Cauli é destro autorizado, vai pra bola, quem sabe o São Paulo, Luciano partiu, bateu no gol, desviou na barreira, no alto, toca de cabeça, bota pra fora, linha de fundo, marcado, escanteio pro São Paulo na ponta direita em Fabiani. E o Luciano se lamenta muito com o bloqueio da barreira, porque a bola tinha endereço, ia no gol, e o Pedro Rocha já estava preocupadíssimo, escanteio do lado direito, mas o batedor é canhoto, Arthur. Escanteio para a equipe do São Paulo bater, Arthur toma distância, jogadores vão lá para o meio da grande área, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do São Paulo dentro da grande área de Pedro Rocha, Arthur o canhoto, autorizado, partiu, levantou a primeira trave no alto, Messias, toca de cabeça, bota a linha de fundo, novo escanteio para o São Paulo. Cabeceando para onde estava apontado o nariz, o Messias, que toma bronca dos companheiros, poderia ter mandado em linha reta, para fora da grande área, novo escanteio na mesma posição e no mesmo batedor, o pé canhoto de Arthur. Arthur toma distância para fazer o levantamento, escanteio para a equipe do São Paulo bater pela meia direita, placar de 0-0, 4 minutos jogados da primeira etapa, Arthur na bola, bateu mal, passou da marcação em cima da linha, corta a zaga do Juventude, cobrança no primeiro pau, passou por todo mundo, falhou a zaga, tirou na hora a zaga do Juventude aí, Fabiani. E o Luciano aplaude a batida do Arthur, venenosa, o Mandaca quase desvia para a própria meta, vem mais uma batida de Arthur. O terceiro consecutivo, escanteio na direita, Arthur partiu, bateu, levantou dentro da pequena área, rasga, Messias, tira, quarta marcação do Juventude, volta, Danielzinho, último homem, sai jogando para a equipe do São Paulo, Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços, é no Grupo Souza Lima. Placar de 0-0, ouvinte da Bandeirantes ligado em todos os cantos do Brasil e do mundo. Na Bandeirantes, 0 para a equipe do São Paulo, 0 para o Juventude. De São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você a Copa do Brasil. Manual para a equipe do São Paulo, bateu no campo de defesa na meia esquerda, já faz a cobrança, tem pressa Wendel. Arremessa a bola de primeira para Danielzinho, ele gira o jogo pela meia direita. Se apresenta para fazer o domínio Ramon. Ramon rola a bola nos pés de Luan, titular nessa noite. Luan recua, a entrada da grande área para Tolói. Tolói para Rafael para a meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco ergue a cabeça, busca espaço pela ponta esquerda para Wendel, tudo isso no campo de defesa, sai jogando o São Paulo com Wendel para Danielzinho, Danielzinho tenta descer para o campo de ataque, não tem espaço, volta o jogo, entrada da grande área com Tolói, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, Arthur lançou o bolão, linha de fundo, meia direita, Ramon chegou, não dominou, já cruzou, na segunda trave subiu, para tocar de cabeça, Messias tira, quarta marcação do Juventude, sobra pela meia direita, é para Rai Ramos quebra para o campo de ataque, vem para
para tocar de peito. Ajeita bonito Alan Franco. Alan Franco lateralmente pela canhota para Wendel. É bom começo do jogo do São Paulo. Wendel por dentro. Arthur tenta escapar. Volta jogada pelo círculo central do gramado. Deu jogo para Luan. Luan pela meia direita para Lucas Ramon. Ramon volta jogada para Luan. Luan busca espaço. Recua para Tolói. O último homem do São Paulo sai jogando no campo de defesa. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN. Pelo plano prêmio do Disney Plus. Jogo parado. Falta marcada. São Paulo meia esquerda e Fabiani. E tá em todos os lugares do campo o Danielzinho. Outrora sofrendo uma falta na entrada da área. Agora na meia esquerda. Recompondo e fazendo o time jogar. E cabe cruzamento, que ele faz o gesto. Tolói e Alan Franco se direcionam à grande área para tentar cabecear. Falta para o São Paulo bater pela meia esquerda. 6, quase 7 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando no estádio do Morumbi. Pela Copa do Brasil, 0-0. Vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vai para a bola, Cauli. Toma distância o jogador do São Paulo. Jogadores do Juventude fazendo a linha de impedimento na entrada da grande área. Caleri está livre. Cauli viu, levantou a segunda trave para Caleri. É forte demais. Exagerou Cauli, tiro de meta para o Juventude. E foi muito experiente o Pedro Rocha, porque um goleiro que estivesse mais inseguro provavelmente temeria o Caleri chegar nessa bola, mas não tinha como. O Pedro Rocha finge que vai, mas deixa ela se perder em linha de fundo. O tiro de meta, ele bate. 7 minutos se passaram desde o pontapé inicial do jogo. Que vê da partida Leandro Quesada e Leandro Guerreiro. Amplo domínio, né, Xará, do São Paulo até aqui. Não gosto quando o Rafael dá esse chutão pra frente, não acho legal. Quando o São Paulo coloca a bola no chão e trabalha, como o Lucas fez aí com o Arthur, sai coisa bacana. Eu acho que é isso que o São Paulo tem que fazer, como tá fazendo agora aí. O São Paulo com bola no chão tem bastante qualidade, né? Danielzinho vindo de trás, junto com o Cauli, o Arthur, né? Sai de fora do campo para dentro, acaba surpreendendo o Juventude e que começa pressionando o jogo. O jogo tá parado, tem falta marcada para o Juventude na meia direita. O jogador do Ju tá sentindo. Primeira falta marcada pro Juventude. Tá caído ali Rodrigo San. Ele mesmo vai recebendo o suporte do Torezinho, o árbitro do jogo. Sentiu bastante, ficou ruim para ele ali essa entrada. Agora ele já cobra rapidamente a falta. Placar de 0-0, sai jogando do Juventude pelo campo de defesa na meia esquerda. Marcos Paulo lateralmente para Diogo Barbosa. Barbosa volta, jogada para Marcos Paulo. Linha lateral da grande área, do campo de defesa na meia esquerda. Marcos Paulo quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. Tolói de primeira para Luan. Luan busca espaço, vai carregando, é isso, né, Luan? Saiu com bola e tudo manual para o Juventude bater no campo de defesa pela meia esquerda. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN. Pelo plano premium do Disney Plus. 8h30 jogados dessa primeira etapa. É lateral para a equipe do Juventude bater no campo de defesa pela meia esquerda. Na Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você a Copa do Brasil em sua fase que antecede as oitavas de final da Copa do Brasil. Luan sobe para tocar de cabeça para a meia direita para Luciano. Tentou fazer uma graça, perdeu. Passe errado de perna esquerda de Luciano. Corta a marcação no círculo central. Briga por ela, está tentando ganhar no corpo. Perde a jogada na sequência. Cauli ganha. Boa bola para Luciano no meio de dois. Desarmado na bola. Volta a jogada pela meia esquerda. É para Danielzinho. Danielzinho pisa na bola, busca espaço. Trabalha pela quarta zaga. Volta o jogo. Alan Franco penteia a bola, cruza a fronteira. Mete a bola pela meia esquerda. Tenta escapar da marcação. Luan volta a jogada no círculo central do gramado. Luan abre a jogada pela meia direita. Está livre de marcação. Arthur abandona a ponta. Vem por dentro, pressionado pela marcação. Fez a boa finta. Arthur mudou a direção pela ponta. Pisou na bola. Diogo Barbosa na saudade. É para Lucas Ramon. Ramon pela meia direita. Volta pelo círculo central. Bem o São Paulo no jogo. Alan Franco pela meia esquerda. Enxerga o Wendel. O Wendel está livre. Ele pedala, balança, volta. Jogada para Alan Franco. Tolói, o último homem. Está no círculo central, mas no ataque. Alan Franco viu. Recua para seu companheiro de zaga, que é Tolói. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Lateral para o São Paulo bater no campo de defesa pela meia direita. Ramon não tem pressa. 0-0 no placar do jogo. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, quinta fase antes das oitavas de final no estádio do Morumbi. Relógio marca 10 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Juventude também 0. Na Bandeirantes, o plantão esportivo é seu. Fala, Bruno Mignozzi. Fala, Martelli. Olha, há pouco terminou Botafogo e Chapecoense, jogo de ida da Copa do Brasil no Rio de Janeiro, com gol no finalzinho. O Fogão venceu por 1-0. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar.
Está jogando o Rafael dentro da grande área. Rafael expulso no último jogo da Copa do Brasil, mas segue, hein? Zera, por isso que ele está em campo. Pode jogar. Sai jogando o São Paulo no campo de defesa. Na meia esquerda trabalha a bola Wendel. Wendel volta jogada pelo círculo central do gramado. É para Tolói. Tolói busca espaço, quebra para o campo de ataque. Está impedido. Nem foi na jogada o Caleri. Está nas mãos do goleiro Fabiani. Ousou o Tolói, que dominou, sentiu que estava numa tarde de armador, viu o Caleri se projetando, mas o Caleri sabia que não poderia receber a bola em condição ilegal, ela fica fácil para o Pedro Rocha. Marcos Paulo tem o domínio no campo de defesa pela meia esquerda, ele tenta escapar da marcação do Luciano, vai se complicar, Marcos Paulo. Luciano de perna esquerda afasta a marcação, põe pra fora em Manuel, lateral pro Juventude bater no campo de defesa pela meia esquerda. Diogo Barbosa não tem pressa nenhuma, Visão tá dando tiro de meta, né, Fabiano? Foi ele isso? dá o tiro de meta e agora ele tá apressando o Pedro Rocha, que parou pra tomar uma aguinha. Ele quer a cobrança rápida porque o Juventude tá nas cordas aqui no Morumbi. Pedro Rocha vai ser jogando, o Messias também tá junto dele, o zagueiro da equipe do Juventude dentro da pequena área, tá pedindo pressa o árbitro do jogo, vai quebrar pro campo de ataque o Pedro Rocha. É cedo, hein? 11 minutos do primeiro tempo, mas é pra dar aquela esfriada, né? Tá nervoso o Juventude no começo de partida. Pedro Rocha pra cobrança do tiro de meta. Eu nunca vi isso em 40 segundos, vai lá! Pedro Rocha de perna direita. Quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça. Allan Kardec briga pela bola, vem no alto. Alan Franco pela meia esquerda. Tentou descer para a equipe do São Paulo, mas está impedido. Ganhou Juventude pelo campo de ataque. Na meia esquerda está em posição irregular o Manuel Castro. Bola para o São Paulo na meia direita. No campo de defesa, Fabiani. No duelo individual dele com o Lucas Ramon, que volta. O Lucas Ramon esteve fora do jogo contra o Vasco. E o Cédric, que o substituiu, foi muito mal. Portanto, pode ser motivo de alívio para a torcida do São Paulo voltar a contar com camisa 19. São Paulo vai ser jogando falta no campo de defesa. Rafael toma distância. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Torcedor do São Paulo ligado aqui conosco no Dial, tradicional Dial da Bandeirantes, do aplicativo da Band, o Band Play. A Bandeirantes levando para você a Copa do Brasil. Allan Kardec, é isso! Ele ganhou a bola do Danielzinho de trás do meio de campo, olhou o Rafael adiantado, ele bateu no gol. Mas bateu fraquinho, né, Fabiani? Ele conhece o gramado do Morumbi, mas aí não basta conhecer, tem que ser um gênio. Tentou arriscar, estava de costas pro gol o Allan Kardec. O Rafael até deu risada, a bola pingou umas 2 vezes antes de parar nas mãos do goleiro São Paulo. Aí ele faz o gol, os caras voltam. Gol espírita. Se ele faz, é o gol espírita. Já fez o gol assim, Leandro Guerreiro? Nem no futsal, Festa de criança, aniversário. nem brincando em casa. São Paulo está jogando no campo de defesa. Luan recolhe placar de 0-0 na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Olha o Luciano, enxergou Caleri, enxergou, mas lançou forte demais. Linha de fundo, tiro de meta, Pedro Rocha, sua frente aí. E você está acompanhando desde os 11 minutos, sem tanta pressa para bater o tiro de meta. O Torezinho está fiscalizando, já apitou 2 vezes. Não vou me surpreender se já pintar um amarelinho para ele. Copa do Mundo, quanto tempo vai ter para bater o tiro de meta? Vamos lá, lateral. Lateral, 5 segundos. 5 segundos. Alteração, 1 minuto. Tiro de meta, acho que não tem nenhuma determinação, não, né? É no bom senso. A gente já tem os 8 segundos do goleiro, mas vamos fiscalizar, né? Vamos fiscalizar porque o negócio vai ficar feio. Falta pro Juventude. O juiz deu a falta pro Juventude no campo de defesa, na meia esquerda. Quem é que pegou? Vem o Marcos Paulo para a cobrança. Zagueiro canhoto, boa temporada pelo Ceará no ano passado, reforço do jogo. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Pedro Rocha, tudo a grande área, sai jogando pressionado. Cai a saída de bola do Juventude. Ganha o São Paulo na sequência, perde o Wendel. Contra-golpe para a equipe do Ju. Para o campo de ataque, destra bem esquerda, lançamento à frente. Diogo Barbosa desarmado. Firme o Ramon. Lucas Ramon ganhou pela ponta direita, passadas largas, bota a bola lateralmente para Arthur. Arthur abandona a ponta por dentro, desarmado, com falta para o São Paulo. Difícil para Arthur, hein? Falta para o São Paulo na meia direita no ataque. E o Diogo Barbosa, que é aquele mesmo, que passou pelo Fluminense, pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, tentou se arriscar no ataque. O problema é quando volta, porque aí o Marcos Paulo fica no mano a mano com o Arthur. O Arthur é rápido demais, dribla fácil e é agarrado. Falta bem marcada. Lado direito, e é sempre ele, o Arthur, camisa 37, o dono da bola parada, Martelli. Falta para a equipe do São Paulo bater no campo de ataque pela meia direita. 15 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando no estádio do Morumbi. Jogadores vão lá para o meio da grande área, querendo o primeiro gol. Arthur toma distância. 0-0 placar do jogo. Capricha, Arthur. Capricha, Arthur. Falta para o São Paulo, na Bandeirantes em São Paulo. Arthur levantou, toque de cabeça no gol. Pedro Rocha espalma no canto inferior esquerdo.
O levantamento, Alan Franco subiu, escanteio na direita e Fabiani. E não quis arriscar o Pedro Rocha, porque não foi uma cabeçada tão forte, mas não quis dar rebote. Espalmou para escanteio. Arthur que bate do lado direito. Primeira chance clara é do tricolor paulista. Escanteio para a equipe do São Paulo, mais um, é o quarto pelo lado direito. Escanteio, Arthur na bola. Quem sabe o primeiro gol do São Paulo. 16 minutos jogados deste primeiro tempo. Escanteio para o São Paulo bater. Vai Arthur. Arthur levantou, toque para o gol travado. Vai no alto, Pedro Rocha para ficar com ela, Fabiani. E eu tenho a impressão que na realidade o Luciano cabeceou nele mesmo, tá, o Martelli? Apesar do Messias, que é forte, é grande, tá escoltando ele, parece que foi um erro técnico do Luciano que deixou a vida mais fácil do goleiro do Juventude. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Leandros na Bandeirantes. Leandro Quesada e Leandro Guerreiro. Há 10 minutos nos falamos, hein? E agora? O Juventude, né, Xará, tá marcando muito, tá muito na defesa. O São Paulo faz esse abafa e realmente está difícil romper essa marcação do Juventude. Claramente está aqui no Morumbi para tentar arrancar um empate do São Paulo. Xará, eu também concordo. O Juventude ele faz uma linha de 5, uma de 4, deixa o Kardec sozinho na frente. O São Paulo teve duas tentativas. Um, o Arthur achou bem, né, o coisa pela direita, né, e a outra ele tentou enfiar pro Caleri. Talvez uma bola dessa possa ser que fura, né, essa retranca do Juventude, ou uma jogada individual, drible, né? Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder vai de Wonder. Impedimento marcado no ataque do Juventude pela meia esquerda. Volta para o São Paulo bater, sai jogando rapidamente. Ramon volta a jogada pela quarta zaga para Tolói. Tolói pisa na bola, ergue a cabeça, busca espaço para carta 0-0. Quer pressa o torcedor tricolor. Tolói de primeira para Luan. Luan volta a jogada para Tolói. Tolói para ser companheiro de zaga da meia direita para meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco domina de perna esquerda, chapa de perna direita nos pés de Wendel. Wendel pela canhota por dentro para Danielzinho. Danielzinho gira a frente, a marcação recua. Tá nos pés de Tolói na entrada da grande área do goleiro Rafael. Tolói carrega para o campo de ataque pela meia direita para o domínio de Lucas Ramon. Ramon à frente para Arthur. Arthur escapou, adiantou, pede a falta. Bandeira não deu, mas é malandro, hein, Bandeira? Aí o juiz da falta, Bandeira ergue o mastro, Fabiani. E o São Paulo com pressa, o Luan já vai se aproximando para chamar a bola. O Diogo Barbosa está sofrendo para parar esse lado direito do ataque São Paulino, Martelli. São Paulo está jogando no campo de defesa, trabalha a jogada pela quarta zaga. Alan Franco deixou a bola passar na entrada da grande área. Rafael vem para fazer o domínio, já gira pela meia direita, mete a bola nos pés de Tolói. Tolói que colhe para a equipe do São Paulo. Bola, bola nos pés de Lucas Ramon. Ramon pela meia direita, passou, está impedido. Todo mundo viu. Caleri lançado na meia direita, protege, Bandeira, não deu. Caleri seguiu, desarmado. Lateral para o São Paulo bater pela meia direita. Manual para o São Paulo, você vê, hein? Todo mundo viu. Lateral para o São Paulo. Manual cobrado pelo campo de ataque na meia direita. Vai ser jogando o São Paulo. Tenta pressionar, tenta o primeiro gol. Lateral cobrado de Lucas Ramon. Ramon para Luciano. Luciano está jogando no campo de ataque pela meia direita. 19 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando no estádio do Morumbi. Por enquanto, vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. 0-0 placar do jogo. Falta São Paulo. Campo de ataque na meia esquerda. No giro fora da jogada do Danielzinho, hein, Fabiani? O Juventude ele veio para se defender, mas veio também para bater, viu, Martelli? Porrada tá sobrando pelo lado da equipe verde e a indisciplina vai até mesmo pro banco de reservas, porque o Maurício Barbieri acaba de tomar cartão amarelo. Cedo também, hein? Mas tá tudo bem. Falta para o São Paulo bater pela meia esquerda. Jogadores do São Paulo vão lá para o meio da grande área na tentativa da bola aérea. Placar de 0-0 na Bandeirantes. Já vou para a live. Já vou lá, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Para quem escuta no aplicativo da Band, o Band Play no dial tradicional da Bandeirantes. Copa do Brasil de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Falta para o São Paulo bater pela meia esquerda. Cauli, autorizado, bateu mal. Na entrada da área, meia altura, corta a marcação do Juventude. Volta para Danielzinho. Danielzinho pisa na bola na meia direita. Ele abre a jogada para Arthur. Arthur recolhe, penteia a bola como se fosse um jogador de futsal com a canhota. Ele pedala a balança, leva para a linha de fundo, desarmado. Manuel para o São Paulo bater, já cobrado. Tem pressa, Arthur para Ramon. Empurrou, pediu a falta, a zaga do Juventude. O juiz não deu. Contra-golpe armado para Juventude. No campo de ataque da meia esquerda. Kardec virou a bike para ninguém. Não tem ninguém acompanhando o Kardec. O São Paulo sai jogando no campo de defesa. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá tirando a bola, rolando para você.
Copa do Brasil, quinta fase, depois dessa oitavas de final, no estádio do Morumbi, relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Juventude também 0. QG de Esportes da Bandeirantes fala Bruno Migliossi. E Marteli, tem bola rolando também em Porto Alegre para Grêmio e Confiança. Jogo de ida, assim como no São Paulo, tá 0-0 por enquanto. Bandeirantes. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wunderwein de Wunder. 21 jogados deste primeiro tempo, de bola rolando. Rafael de perna esquerda quebra para o campo de ataque. Caleri vai subir para tocar de cabeça mais alto que ele. Messias ganha. Luan tenta fazer o domínio do círculo central do gramado. Deu um passe à frente. Manuel Castro de perna direita corta no bate-bate. Volta para o Juventude. Juventude tenta descer para o campo de ataque. É lançado Manuel Castro na ponta direita na cobertura. Tolói. Firme Tolói de perna esquerda, põe para fora. Manuel para o Juventude bater no campo de ataque ao lado direito de campo. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor e HG Nakata pode contar. Lateral para o Juventude bater no ataque, placar de 0-0. Não tem pressa alguma. Rai Ramos para repor a bola em campo. Conhece o Morumbi também. 1, 2, 3 jogadores do Juventude no meio da grande área. Aí toma bastante distância para fazer a cobrança de lateral. É a próxima bandeira de escanteio. Aí vai levantar a bola para o meio da grande área. Vem a disputa no alto. Alan Franco testou. Escapou da marcação. Aí é loucura, hein, Messias? Furou Messias dentro da grande área. Quarta marcação do São Paulo, mas volta para ele Messias. Messias pela meia esquerda. Desce para o campo de ataque mais uma vez. Diogo Barbosa, passe errado para ele. Diogo Barbosa pediu passe errado para ele. Messias tinha chance. Ah, mas seu juiz, hein? O Arthur ia bater rápido o lateral. Preciosismo dele de 1 metro. E ele ia dar o contragolpe pro São Paulo aqui na direita, o Quesada. Acho um absurdo uma atitude dessa do árbitro, sinceramente. A gente reclama tanto, olha lá. Olha o Arthur, meteu o bolão pra cá, na entrada da grande área, saiu o goleiro. Volta a jogada pra Luan, não vale. Pedido. Complete, Quesada. Impedido sim. Eu parei só porque vai saber, né? Mas assim, a gente reclama tanto, né? Que às vezes os jogadores não ajudam o árbitro a ter um comando legal, mas o árbitro também, né? Se perde num lance como esse. Deixa o jogo rolar, pô. O que não dá pra entender é que se bate pra frente não pode, pra trás pode. Ele recuou a bola do mesmo lugar, o lance foi válido. Agora pra sair jogando rápido, a gente pede muito, né, que o jogo corra, que o jogo, né, tenha mais jogo dentro de campo do que bola parada, e ele faz isso. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa de brilho automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Juventude saiu jogando mal, contra-golpe para o São Paulo. Luciano no meio de campo, de primeira frente para Cauli. Cauli para Luciano, Luciano para Cauli, entrada da grande área. É só bater, ele bateu no gol. Pedro Rocha espalma, mais uma pro Juventude no chute do Cauli, Fabiani. Para esquentar a mão do goleiro Pedro Rocha, que participa pouco do jogo, fez uma boa defesa no arremate do Alan Franco. Agora o Cauli, talentoso com a perna boa direita, ele espalma em linha lateral, só dá São Paulo no Morumbi. Placar de 0-0, cadê o gol? Torcedor do São Paulo. Motopeças de qualidade Nakata, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Nakata, pode contar. Pro campo de ataque dessa equipe do São Paulo, placar de 0-0. Arthur domina pela meia direita, abandona a ponta, vem por dentro, volta, trabalha um pouquinho mais atrás. Luan tá livre de marcação. Luan chapa a bola pela meia direita, de primeira para o domínio de Ramon. Ramon para Arthur. Arthur pisou na bola, tentou a letra para Ramon, perdeu. Diogo Barbosa retoma para a equipe do Juventude. Barbosa lança para o campo de ataque no círculo central, ainda no campo de defesa, tomou um pisão. Allan Kardec tomou o pisão do Alan Franco. Se desespera. Acho que foi, viu? Porque pro cara parar a jogada assim, Fabiani. A chuteira saiu do pé, Martelli. Então pegou. Pegou ali no calcanhar do Allan Kardec, que a gente sabe, esses pisões são muito perigosos, mas aparentemente não doeu pra ele. Só a chuteira mesmo que saiu do pé e agora ele toma todo o tempo do mundo sem pressa. Juventude. Nessa hora você esquece até amarrar o cadarço, hein, Martelli? O Alan Franco reclamando, mas o cara tá sem chuteira, Guerreiro. Falta é falta, né, Guerreiro? Falta é falta. Pisão involuntário, mas é pisão, parou o jogo E é isso, vida que segue, né? Na próxima, melhora o tempo de bola. Olha o tempo que demora o Alan Franco. Agora ele terminou de amarrar as chuteiras. Lembrando o regulamento aqui. Terminando empatado, Fabiani. A gente fica, né? Nós ficamos aqui. Deixa eu ver, o São Paulo vai descer? Não, perdeu. Danielzinho perde a bola. Quem ganha é o Juventude. Contra-golpe armado, Allan Kardec lançado por dentro. Corta a marcação. Afasta a zaga do São Paulo. Vai ser jogando no campo de defesa. Danielzinho quebra para o campo de ataque.
Está jogando o Juventude, passe errado. Corta a marcação do Juventude. Lançamento à frente na ponta direita. Arthur para cima da marcação. Pedalou, balançou, fez a ginga. Escapou do primeiro, do segundo. Levantou pro Luciano, não foi para Mike. Afasta a marcação, mas volta. Danielzinho, entrada da grande área. Ele não bate, ele não solta, ele não cruza. Agora sim. Solta para Cauli. Cauli na linha de fundo. Bola na meia esquerda. O Wendel cruzou, meu toque pro gol. Caleri. Pressionado pelo zagueiro que tira. Quarta marcação do Juventude. Ganha. Tiro de meta. Tiro de meta pro Juventude bater na pressão do São Paulo, Fabiani. E a vida do Caleri não vai ser fácil, tá? Em jogo de festa, são 250 partidas pelo São Paulo na noite de hoje. Estão espertos nele Marcos Paulo, o Messias e o Rodrigo San. Mal encarados, os três zagueiros do Juventude batem pra caramba. Vai ser um duelo interessante de ver Pedro Rocha no tiro de meta. Lembrando aqui, Leandro Quesada e Leandro Guerreiro. Lá no dia 13 de maio, jogo de volta, né? Pro Juventude, levar pra lá um empatezinho, pênaltis. É um bom negócio, Opa. viu, o Quesada? Vai ter resultado, sem dúvida alguma. Agora, se ficar os 90 minutos ali só se defendendo, uma hora o São Paulo chega. Então ele vai ter que sair uma hora também pro jogo. Mas tentou agora, Xará. Tentou agora, perdeu a bola e quase se complicou também. É verdade, o São Paulo pressiona, é questão de tempo sair o gol. Quando essa bola chega no meio campo, o Arthur e o Caleri, eles se projetam muito rápido no campo de ataque, tanto que o Caleri teve 2 ou 3 vezes impedido. Tem que ser um pouco mais rápido, que acaba acertando esse lance, ele sai na cara do gol. Tô de olho aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, muita gente chegando, obrigado a você pelo carinho na live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rosa Garcia, Carlos Mariano, Thiago Oliver, Domingos Borges, José Barbosa, Evaristo, Durval, conosco José, Thalita, Thiago, deixa eu ver quem mais, Evaristo Bel também conosco, muita gente ligada na Bandeirantes, obrigado. A força do microfone da Bandeirantes, Fábio Cebolão, um abraço a você, meu querido. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Daqui a pouco, intervalo inteligente. Ricardo Capriotti, hein? Ricardo Capriotti no intervalo inteligente da Bandeirantes. Para o jogo, árbitro, falta marcada, campo de defesa, meia direita. É pro São Paulo, né, Fabiani? Isso mesmo, o Luciano tá com tanta pressa que ele foi atrás do meio-campo para bater e já vai voltando pro ataque. Vem São Paulo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Senacata, você sabe, pode contar. Placar de 0-0, 28 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando no estádio do Morumbi. Desce para o campo de ataque o São Paulo. Na ponta direita, Lucas Ramon escapa da marcação, abandona a ponta, vem para o teto, volta jogada. Trabalha um pouquinho mais atrás para Luan. São Paulo inteiro no campo de ataque. Tolói foi-se embora. Alan Franco domina pela meia esquerda. Ele cruza a fronteira, rola a bola nos pés de Cauli. Cauli volta jogando pela meia direita para Tolói. Tolói desce para o campo de ataque, pressionando o São Paulo. Tolói ameaçou lançar Calé, ele passou, não foi. Soltou passe por dentro para Luan. Luan para Cauli. Cauli para Luciano. Luciano dominou para Danielzinho. Danielzinho girou, puxado. Foi puxado sim o Danielzinho. O Luan Martins do bote chegou, puxou, é falta para o São Paulo bater próxima grande área, Fabiani. E sobe o primeiro cartão amarelo para jogadores da partida. Rodrigo San, camisa 34, amarelado porque de fato agarrou o Danielzinho, que pela segunda vez no jogo sofre uma falta na entrada da área, tem a chance de bater. Ele só ameaçou na última, assim como o Cauli, porque o Luciano foi responsável. Vamos ver quem assume a cobrança agora. Foi falta, né, Quesada? Foi falta, né, Guerreiro? Foi falta, sim, foi falta. E nesse embate aí, o São Paulo pode começar a criar esse tipo de jogada na bola parada, se alguém bater bem aí na bola, Xará. Toda vez que for por dentro rápido, um toque de primeira, o São Paulo vai ter vantagem. Conseguiu girar e foi parado pela falta. Falta para o São Paulo bater a próxima grande área. A chance do tricolor paulista. 29, quase 30 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Uma noite de Copa do Brasil. Um pouco mais tarde, 9h30, hein? Barra e Corinthians se enfrentam. Ulisses Costa transmite também o primeiro jogo da quinta fase da Copa do Brasil na Bandeirantes. O Timão em campo. Falta para o São Paulo bater. Toma distância, Luciano com a perna esquerda, Cauli com a direita, Danielzinho também, tudo tá por ali. 4, agora 5 jogadores cobrindo o canto direito de Pedro Rocha. O juiz já autorizou, Cauli partiu na bola, bateu por cima do gol. Por cima do gol, Fabiani. Era alta a barreira do Juventude com Messias, Rodrigo San, Mandaca e Allan Kardec. Então o desafio para o Cauli era grande. Na falta próxima da área, Guerreiro sabe muito bem. Às vezes você tenta colocar por cima da barreira, mas ela não tem a força necessária para descer e surpreender o goleiro. Então ela passa por cima do travessão. Pedro Rocha, naquela velocidade, bate o tiro de meta.
Na verdade, né, a barreira do Juventude é alta. Tem que tentar surpreender e bater no canto do goleiro. Quem sabe, uma surpresa acaba surpreendendo fazendo gol. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, quinta fase antes das oitavas de final é essa. É essa fase em que estamos no estádio do Morumbi. Relógio marca 30 jogados do primeiro tempo. São Paulo 0, Juventude também 0. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala, Bruno Milhossi. Martelli, empate parcial entre Grêmio e Confiança. Segue 0-0 pela Copa do Brasil. Mais tarde tem Paysandu e Vasco da Gama no norte do nosso país. Acorda, torcedor do São Paulo, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem jogo. Um abraço a vocês curtindo também no Dial. Para todos os cantos do Brasil e do mundo. 31 jogados, Leandro Queçado, que vê o comentarista da Bandeirantes no Morumbi. Se o Juventude caprichasse um pouco mais, né? O São Paulo até pela ofensividade acaba deixando alguns espaços aí, né? O Mandaca 2 vezes estava com a bola, mas fez a coisa errada na hora de tentar pifar, principalmente lá pro Allan Kardec. São Paulo desce pro campo de ataque na ponta direita, vai pra cima Arthur e Diogo Barbosa, Sambo, Arthur ganhou, cruzou, deu toque pro gol, Luciano, gol! No momento do São Paulo é você, Luciano! O cara do gol, Luciano achado dentro da grande área. O São Paulo descia no campo de ataque. Ele tá quebrando a coluna de geral. Arthur pela ponta direita, escapa legal de Diogo Barbosa. Perna esquerda, erga a cabeça lá no meio da grande área. Tá lá Luciano, tá lá Caleri. Ele capricha a bola, bota a bola na direção do gol. O Pedro Rocha saiu um passo à frente errado. Luciano de cabeça, de extrema categoria, demais Luciano, de novo ele se antecipa, escora a bola no canto inferior esquerdo da meta de Pedro Rocha, o cara que tem o maior número de gols hoje no São Paulo é você, Luciano. Na marca dos 33 minutos jogados do primeiro tempo, abre o placar o São Paulo no Morumbi com Luciano. Agora São Paulo 1, Juventude 0, Fabiani. E o Diogo Barbosa vai precisar de uma escolta para conseguir parar o Arthur, imparável durante esses 33 minutos jogados da primeira etapa. O cruzamento, como se fosse com as mãos, encontra a cabeça de Luciano. O Pedro Rocha, que não tinha pressa para cobrar os tiros de meta, teve pressa para sair do gol na hora errada. E o Luciano pensa à frente de todo mundo. Desvia de cabeça no primeiro pau. Surpreende o goleiro do Juventude. E faz a festa no Morumbi. Luciano, número 10, 1-0. Leandro Guerreiro, Luciano tem feito os gols do São Paulo junto com o Caleri. Luciano marca 1-0 pro São Paulo. Guerreiro. O Luciano, nos últimos jogos contra o Juventude, marcou também. Então ele já vem com essa confiança. E é o que eu falei. Quando a bola chegasse no meio campo, tivesse velocidade e o drible, né? O Arthur está desequilibrando no primeiro tempo, deu um drible e não deu um cruzamento, ele deu um passe na cabeça do Luciano, que se antecipou e fez o primeiro gol do São Paulo. Vem São Paulo para o campo de ataque, cruzamento para meio da grande área para Caleri, tocou contra o gol zagueiro. Leandro Queçada, 1, São Paulo 0, Juventude Queçada. Essa bola aérea do São Paulo tá realmente com uma precisão incrível. O Arthur tá jogando um bolão. E aí praticamente como se fosse com as mãos, né? Colocou essa bola numa situação totalmente confortável para o Luciano. Ainda na disputa com o Messias. Foi melhor o jogador São Paulino para mandar essa bola para o fundo da rede. Só foi o Juventude tentar atacar, abriu espaço e o São Paulo chegou para fazer 1-0. Escanteio para o São Paulo bater na ponta direita, 34 minutos jogados. Arthur levantou, primeira trave, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação. Volta a jogada pela meia direita para Arthur. Ele pedala, ele balança, ele é liso que só, ele vai para cima. Arthur por dentro para Alan Franco, entrada da grande área, não cruzou. Já foi pela meia direita, no campo de ataque para Ramon. Ramon cruzou para meio da grande área, Caleri no gol, para fora. Toca na marcação, é mais um escanteio pro São Paulo, tudo do lado direito, Fabiani. E é o jogo dos canhotinhos, porque apesar do Lucas Ramon ser destro, ele traz pra canhota, com a bola pingando e cruza com uma precisão magnífica para Caleri, que foi interrompido por Marcos Paulo,
que não quis arriscar, manda pra fora em escanteio, o Arthur beija a bola. Quer capricho para que o São Paulo aumente o placar. Escanteio para a equipe do São Paulo, bater mais um pela ponta direita, 35 minutos jogados da primeira etapa. 1 para o São Paulo, 0 para o Juventude. Conversa na área, de novo o juiz. O que ele está esperando? Bandeira não deixa cobrar, seria um toque de mão, talvez. Já autorizou. Mandou seguir. Escanteio para o São Paulo bater na ponta direita. Vai para a bola, Arthur. Arthur para tentar o segundo gol. Arthur no primeiro pau, em cima do zagueiro, toca de cabeça, quarta marcação, volta para Luan. Luan Chapa jogando pelo meio direito, de novo para Arthur. Arthur para cima de 2, Arthur voltou a jogada para Luciano. Luciano, entrada da grande área, limpou, bateu no gol. Explode na marcação em cima dele agora, hein, Luciano? Contra-golpe armado para o Juventude. Alan Franco, bem por baixo, tira. Quarta com Tolói, Tolói insiste para a meio direita, é falta lá atrás. Falta no lance anterior em cima do Alan Franco, bem à direita, campo de ataque para o São Paulo, Fabiani. Foi dura a falta para cima do Alan Franco e o Tolói deu graças a Deus que a falta foi marcada pelo Torezinho, que estava no meio de 3 marcadores do Juventude, não levou a vantagem o tricolor, que agora tem a posse. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitepay.com.br. Também se o Arthur sair de campo, né, começar a não pegar os jogos, fica difícil, porque o cara tá jogando, viu, o Guerreiro? Tá jogando demais, né? Tem sido o ponto de desequilíbrio. O drible no futebol, sempre que bem sucedido, ele vai fazer a diferença. No futebol hoje muito físico, muito técnico. Então o Arthur ele tem ido muito bem, assim como o Ferreirinha, que não tá hoje, né? Quando tem jogado os últimos jogos do São Paulo, quando coloca a velocidade de drible, tem feito a diferença. Falta para o São Paulo bater na ponta direita. Arthur toma a distância, próxima linha lateral. São Paulo vence. Mas aí você exagerou, o cara meteu 3 dedos na bola. Hein, Quesada? É a confiança, é. Como é que é? A rosca. Como é que é? É a rosca essa batida, é verdade. Os goleiros falam, essa batida de 3 dedos é a rosca. O Gerson fazia muito isso aqui no São Paulo, mas era o Gerson, né? Outros tempos, Outros tempos, né? Outra qualidade e tal, enfim, mas tô achando legal o São Paulo. O São Paulo tá jogando o jogo contra um adversário que só veio aqui para se marcar. Não é fácil quando se enfrenta adversário, né? Que fica no ferrolho, fechadinho lá atrás, né, Xará? Aí tem o mérito do treinador, né, Xará? Aí tem o mérito do treinador. Pra mim, o jogo do Cruzeiro era um jogo aberto. Você tem mais espaço, você tem contra-ataque, você tem velocidade. Um jogo como esse, duro, fechado, uma linha de 5, uma linha de 4, para você furar ela, tem que fazer o que o São Paulo está fazendo, movimentando bem, qualidade, drible, né? A bola parada tá um veneno pro lado do Arthur. Então, assim, tem que dar mérito pro treinador, que soube montar bem o seu time. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume para todos os cantos do Brasil e do mundo. Na Bandeirantes, levando a você de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. O futebol da Bandeirantes, a 5ª fase da Copa do Brasil. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Juventude, que desce para ataque. Tolói falhou, passou nas costas, furou. O Manuel Castro não chegou, cruzamento nas costas do Tolói, ele deixou passar. Quase o Juventude empata o jogo. Luciano ganha pela meia direita. Que bolão para Arthur, entrada da grande área, só soltar. Caleri dentro da área, faltou para Arthur no gol, no travessão. Inacreditável gol que perde o São Paulo. Luciano clareou na meia, Arthur para Caleri dentro da grande área, ele voltou, Arthur dentro da área. Caído no carrinho de perna esquerda, explode no travessão e vai pela linha de fundo, Fabiani. E foi solidário o Caleri, porque o passe que o Arthur deu para ele já deixaria o argentino em condições de bater no gol. Ele prefere devolver para o Arthur com o gol aberto, centralizado, em boas condições. Arriscou um carrinho, pega muito embaixo e ela viaja. Martelli acrescentando, o Arthur está emprestado ao São Paulo pelo Botafogo até o final do ano. Se o São Paulo quiser ficar com ele, 6 milhões de euros no Pix. Acho que tá valendo, viu? Você continuar jogando nesse nível. Eu vou te falar uma coisa, hein? O Arthur não estava bem no Botafogo, não chegou, vestiu a camisa e parece que Quesada e Guerreiro vestiu bem. Sempre gostei do Arthur, bom jogador, né? Jogador muito inteligente, 1-2 rápido, agora fechando pro meio. Legal o Caleri, né? O Caleri poderia ter chutado, não foi fominha, devolveu uma bola açucarada. E aí o Arthur poderia ter feito um golaço. Muito legal, esse trio tá se encontrando muito bem. Luciano, Arthur e o Caleri. O Arthur não vinha bem no Botafogo, mas o Roger o ligou, né, o convidou a vir ao São Paulo.
te deu confiança, né? Dá moral pro jogador, o jogador renasce, ele passa a jogar um outro futebol que não dava, começa a jogar com alegria. E essa jogada foi maravilhosa, Luciano. Já vai... Lançamento para Caleri, escorou legal, Cauli na cara do gol, Pedro! Sensacional, Pedro, uma bolaça do Wendel. O Caleri escora de cabeça, sai na cara do gol. Cauli perdeu o gol. O Cauli perdeu o gol. Pedro Rocha faz a defesa, pega no atacante do São Paulo e vai pela linha de fundo, Fabiane. E é isso que tem que fazer um pivô, ajudar os companheiros de equipe. O Caleri se antecipa, dá a casquinha, ganha fácil da marcação e o Cauli fica cara a cara, implorando para fazer o primeiro dele no Morumbi com a camisa do São Paulo. Até bateu bem, mas melhor do que ele, o Pedro Rocha no esquadro, a bola ainda rebate no Cauli e fica em tiro de meta para o Juventude. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, quinta fase do estádio do Morumbi, relógio marca 41 minutos jogados do primeiro tempo. São Paulo 1, gol de Luciano, Juventude 0, que de Esportes da Bandeirantes fala Bilhossi. E Martelinho, mais cedo tivemos outro duelo da Copa do Brasil. O Botafogo venceu a Chapecoense por 1-0. Hoje, além de São Paulo e Juventude, temos também Paysandu e Vasco e, claro, Barra e Corinthians na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Tá marcado escanteio para o São Paulo na ponta esquerda na descida do Wendel, é isso? É isso, e ficou ruim para o Rodrigo San nessa dividida com o Wendel, porque ele ficou sentindo ali a parte posterior da coxa. Inclusive despertou alguma preocupação no departamento médico do Juventude, que deve entrar daqui a pouco para atender o zagueiro. Mas enquanto isso, o Cauli vai se posicionando para bater, porque muda o lado, sempre o pé fechado, né, Martelli? Agora é um destro. Escanteio para a equipe do São Paulo bater pela ponta esquerda, mas departamento médico entrou, mas vai sair. Foi nada também no Rodrigo San, hein? Para um zagueiro desse tamanho, tá esfriando, hein, Rodrigo San? Mas tudo bem. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder, vai de Wonder. Escanteio para o São Paulo bater pela ponta esquerda. Tempo vai passando, 42, quase 43 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Escanteio para o São Paulo bater pela ponta esquerda. Cauli toma distância. Jogadores do São Paulo na área. Autorizado, levantamento na primeira trave no alto. Toca de cabeça, marcação, voltou Luan. Luan dominou mal, pegou com a mão. Contra-golpe agora do Juventude. Abertura de bola pela ponta direita, escapa, vai livre. Manuel Castro no meio de três, abre a jogada, vem por baixo Luan. No carrinho ele tira. Traz a jogada um pouco à frente para Arthur. Arthur volta para Luan, que acaba a jogada para o São Paulo. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente na Bandeirantes com Ricardo Capriotti. Que isso, Arthur? 3 dedos na bola nas costas para Caleri. Adiantou linha de fundo, acabou o campo. Acabou o campo. Agora o Arthur deu um passe de 3 dedos enjoadíssimo. Caleri estava em posição irregular, Fabiane. Foi isso que acusou o bandeira do jogo, Caleri, que quase atropelou os repórteres de rádio por aqui, porque estava muito rápido. Ele faz um gesto agora pro árbitro, dá uns gritos, acusa algumas dores na panturrilha, tá? Então uma cena preocupante aqui do Caleri, vamos torcer para que não seja nada sério. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Já vem aí o intervalo inteligente. Ricardo Capriotti assume a Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. Vai terminar o primeiro tempo, Guerreiro. Vai terminar o primeiro tempo, Quesada. 1 para o São Paulo, 0 para o Juventude. O jogo. Tô adorando esse quarteto da frente aí. Se o Cauli, hein, se inserir legal, ficar um pouco mais esperto, o São Paulo encontra um quarteto muito legal. Luciano jogando muito, Caleri jogando muito. E para mim, o Arthur o melhor do São Paulo nesse primeiro tempo. Que bolão jogou o Arthur aqui no Morumbi. O gol é do Luciano, mas o destaque para mim do primeiro tempo é o Arthur, jogando muita bola, deu um 3D agora maravilhoso. Deixa eu ver a chegada do Juventude, vem por dentro, Mandaca, bateu no gol, fraquinho, nas mãos de Rafael. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo Disney Plus, com o plano premium do Disney Plus. Tá sentindo o jogador do São Paulo, é isso?
É isso, tá? Tô tentando confirmar aqui exatamente quem É o Luan. nessa recomposição da equipe do São Paulo. Na primeira finalização certa do Juventude no jogo, sem força. O Rafael cai para fazer a defesa, era o Luan que estava sentindo por ali. Jogador que tem passagem longeva pelo São Paulo, ficou um período afastado, foi emprestado ao Vitória. Agora vai tentando ganhar um espaço com o Bobadilha machucado e o Marcos Antônio também no departamento médico. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Vai de fios. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. 45 minutos jogados, sobe a placa, vamos até 48. Mais 3 de bola rolando em 3 minutos. Ricardo Caprotti assume o intervalo inteligente na Bandeirantes. Ramon de perna esquerda no campo de defesa, rasga, corta mais volta, jogada para a equipe do Juventude, lançamento à frente, passa por todo mundo. Tá nos pés de Rafael, que sem pressa vai ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Está jogando o São Paulo, Alan Franco quebra para o campo de ataque, tentava o lançamento à frente, Messias sobe para tocar de cabeça, 46 minutos jogados deste primeiro tempo. É Copa do Brasil na Bandeirantes, é a quinta fase, 13 de maio, jogo de volta. Na casa do Juventude para definição de quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil. Pedro Rocha está jogando dentro da grande área, gira o jogo bem pela meia esquerda, distribui para Diogo Barbosa. Barbosa busca espaço por dentro, não tem ninguém, obrigado a recuar na jogada no campo de defesa para Marcos Paulo. Marcos Paulo recolhe, ergue a cabeça, solta a bola curtinha por dentro para Mandaca. Mandaca pelo círculo central do gramado, pela meia esquerda para Marcos Paulo. Marcos Paulo à frente, tenta fazer o giro, no bate-rebate, Rai Silva volta a jogada para Marcos Paulo. Paulo está pressionado pela marcação, recua. Pedro Rocha vai ser jogando para a equipe do Juventude, perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Pedro Rocha despacha para o campo de ataque, vai subir para tocar de cabeça Tolói. Tolói ganha pelo alto, volta a jogada pela quarta zaga, de zagueiro para zagueiro na meia esquerda, para Marcos Paulo descer para o Juventude, lateralmente na montagem do ataque do Ju, na ponta esquerda Diogo Barbosa, para Allan Kardec saindo da grande área, adiantou por dentro, chamou para a tabela, Mandaca protegeu, soltou na meia esquerda, linha de fundo, chegou Diogo Barbosa, cruzou, o toque de cabeça, raspou na bola Kardec, corta a marcação do São Paulo. Sai jogando de qualquer jeito o Wendel. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. 47 minutos jogados do primeiro tempo na Bandeirantes. Vai terminar a primeira etapa no estádio do Morumbi. Luciano marcou, vai dando a vitória parcial para o São Paulo. 1 para o São Paulo, 0 para o Juventude. Ricardo Caprotti na espreita do intervalo inteligente na Bandeirantes. Pedro Rocha pressionado dentro da grande área. Abre a jogada pela média. Toma, zagueiro. Rodrigo Senna, confiança. Abertura pela ponta para Rai Ramos. Rai Ramos tenta descer para o campo de ataque e corta a marcação. Põe para fora a zaga do São Paulo em manual. Lateral para o Juventude bater no campo de defesa pela meia direita. Lucas Paulo Torezinha aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. No estádio do Morumbi, o São Paulo vai pro vestiário vencendo por 1-0 o Juventude. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Martelli, boa noite! Fechando esse feriadão aí com São Paulo em ação no Morumbi. Grande programa, hein? Pra você que tá voltando de viagem aí, tá ligado na Bandeirantes, pra você que tá no Morumbi acompanhando esse jogão aí, o Tricolor vai na frente e vai vencendo o Juventude 1-0. Já já, a opinião do Leandro Quezada e do Leandro Guerreiro, mas agora a visão da reportagem Bandeirantes no gramado do Morumbi. É com você! Fala aí, Fabiane, o que é que você tá vendo? Boa noite, Fabiane! Oi, Capri, boa noite pra você e pra todo mundo que agora fica com o intervalo inteligente da Bandeirantes. É o seguinte, a atuação sólida do São Paulo não sofreu, tá vencendo, mas os protestos na arquibancada não cessam. Ao intervalo, a primeira resposta, nem vaias nem aplausos. Gritos de protesto contra Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, que teve sua saída cobrada por organizados do São Paulo que estiveram no CT da Barra Funda no decorrer da semana. Então, segue aquele clima de tensão, aquele clima de cobrança e, claro, expectativa também para que não se repita o que ocorreu no último sábado, quando o São Paulo recuou após estar vencendo o Vasco por 1-0 e acabou levando a virada. Mas, claro, muita satisfação com o que foi mostrado, porque nesse primeiro tempo o São Paulo construiu a vitória parcial e ficou longe de conceder um gol de empate ou até mesmo uma possibilidade de virada. As opções do Roger Machado para o segundo tempo: Cédric, Dória, Sabino e Nicolas, Negruti, Jorginho, Pedro Ferreira e TT, Luca Tapia e André Silva. Capri. Já volto com você aí, Fabiane. Daqui a pouquinho você retorna para todo o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir os craques dos comentários Bandeirantes. Hoje temos uma dupla de Leandros aqui, né? Para explicar direitinho ao torcedor são paulino como foi esse primeiro tempo do Morumbi, essa vitória parcial do São Paulo por 1-0. Quero ouvi-lo, Leandro Guerreiro, Leandro Quezada. Boa noite, meus amigos.
Boa noite, Capri. Boa noite a todos ligados na Band. Primeiro tempo muito movimentado. Não seria muito falar se estava 2 ou 3-0 para o São Paulo, porque ele jogou e criou para isso, né? O Roger montou uma equipe que do meio para frente se entendeu muito bem, né? Cauli, Luciano, Arthur e Caleri, né? Se aproximando um dos outros, né? Conseguiu envolver a defesa do Juventude e também a bola parada do São Paulo, que hoje funciona. A gente criticou muitas vezes que o São Paulo fazia muito cruzamento, que errava muito bola parada, mas hoje a bola parada do São Paulo, ela funcionou bem, teve lances perigosos, teve oportunidades de gol. Então o São Paulo sai de campo no primeiro tempo com uma vitória parcial merecida, mas o placar podia estar um pouco elástico. E a nota ruim é realmente a vaia do Roger antes do jogo. Realmente, Xará e Capri e ouvintes, isso não tá legal, né? Mas a parte essa coisa que não ajuda em nada o São Paulo nesse momento, que é ficar pegando no pé do técnico, que por sinal montou muito bem o time hoje contra o Juventude, não é? Mas a parte disso, que a gente vai discutir muito depois, né? O São Paulo fez uma partida muito boa contra um adversário que passou a maior parte do tempo apenas se defendendo. A gente comentou aqui com o Xará, uma linha de 5, outra linha de 4, só Allan Kardec um pouco mais ali à frente para de repente tentar organizar um contragolpe, que o São Paulo, por sinal, não deu, né? Não deu nenhuma chance. A propósito, quando o Juventude ensaiou começar a atacar o São Paulo, o que aconteceu? Se desorganizou na defesa e o São Paulo consegue fazer o gol com o Luciano. E o Xará falou um negócio interessante aqui, Capri, sem exagero nenhum. Podia estar uns 3-0, até 4-0 para o São Paulo nesse primeiro tempo. Além do gol do Luciano, anotei aqui, o Arthur aos 39 avançou naquela tabela com o Caleri. Caleri, em vez de ser fominha, passou para o companheiro e o Arthur perdeu um golaço, né? A bola ainda explodiu no travessão. E o Cauli, quando recebeu a bola do Caleri também, cara a cara com o goleiro Pedro Rocha, perdendo uma grande chance. Tivemos ainda, Xará, Alan Franco de cabeça, que o Pedro Rocha mandou para escanteio. O Cauli chutando de fora da área após aquela tabela com o Luciano. Pedro Rocha também evitou o gol. E aquele escanteio estranho, que a bola foi na pequena área e por pouco, né? Só faltou alguém do São Paulo chegar para fazer o gol. Em linhas gerais, Xará e Capriotti, São Paulo fez uma grande partida aqui no Morumbi. E o criticado técnico montou um quarteto muito legal com esses caras que você já citou aí, Xará. Eu arrisco-me a dizer, Xará, que foi o melhor jogo do São Paulo, tecnicamente. Né? Não tomou susto. Com o Roger, né? Com o Roger, né? Não tomou susto. Na frente criou, né? Não rifou bola. Quando colocou a bola no chão, né, Xará? Você falou pra mim, pô, São Paulo tá se achando bem no meio. Quando tocou a bola, que o Rafael não precisou ter que lançar a bola pro Caleri disputar a bola lá na frente, tentar ganhar a primeira bola depois do chutão. Quando o São Paulo colocou no chão, envolveu com toque rápido, com velocidade. Aí entra a parte do Arthur, que é o que a gente cobra dos nossos atacantes, o drible, a individualidade. E na individualidade, o Diogo Barbosa vai sonhar com o Arthur hoje, porque o Arthur tá atropelando. Tem uma canhota venenosa e num drible desse ele achou o Luciano no facão, que antecipou o zagueiro Messias e fez o gol. Diogo Barbosa hoje, o Arthur vai ser aquele mosquito que fica zumbindo no ouvido quando você tá querendo dormir. Inclusive, Capri, para voltar para você, o Arthur fez uma partidaça, ponta, meia, driblador, o cara da assistência, o cara do 1-2, uma hora ele fecha aqui no meio, busca a bola, deixa o Lucas Ramon passar e faz o lançamento pro Lucas Ramon. Realmente, na minha opinião e do Xará, o grande destaque do São Paulo, embora o Luciano tenha feito o gol, o grande destaque do São Paulo nesse primeiro tempo, Ricardo Capriotti. Mas o Arthur não é só hoje, não. Esse rapaz foi a melhor contratação do São Paulo no ano. Como tá jogando bola esse Arthur, viu? E é um baita jogador. Ele resolve muita coisa pro time do São Paulo. Hoje, mais uma partidaça dele. Graças a ele, o São Paulo não está no momento ainda pior, porque ele tem sido o grande jogador do São Paulo. Ele chegou praticamente junto aí com o Roger, né? Acho que tem o mesmo número de jogos aí que o Roger, né? Mas está sendo um cara muito, muito útil para o time do São Paulo. Muito, demais. Grande contratação, acertar. Quem trouxe o Arthur acertou na mosca azul. Muito bom, já volto com vocês aí, Leandro Guerreiro, Leandro Quesada, Luiz Fabiani, Pedro Martelli, o timaço da Bandeirantes no Morumbi, nesta noite de terça-feira, feriadão tá terminando, hein, minha gente? Ei, foi bom, né?
Você que tá voltando pra casa aí, voltando de viagem, tá ligado com a Bandeirantes aí na estrada, no seu automóvel, aproveitou bem esse feriadão? Deu pra dar uma relaxada, pegou uma prainha, foi pro interior, fez aquele churrasquinho, deu uma salgadinha na pele aí, entrou na água do mar, tá renovado pro restante da semana? Maravilha, então vamos juntos porque o intervalo inteligente Bandeirantes faz uma pausa rápida, lembrando que assim que a bola parar de rolar no Morumbi, aí o jogo é do Corinthians, é a estreia do Timão na Copa do Brasil 2026, jogo em Florianópolis contra o Barra. Ulisses Costa vai transmitir o jogo, que começa às 9h30 da noite, e a gente fala disso na sequência do intervalo inteligente Bandeirantes. Não saiam daí, é rapidinho, até já! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder, você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
São Paulo desce pro campo de ataque na ponta direita. Vai pra cima, Arthur e Diogo Barbosa. Sambo. Arthur ganhou, cruzou, deu toque pro gol. Luciano. Gol! No momento do São Paulo é você, Luciano! O cara do gol, Luciano achado dentro da grande área. O São Paulo descia no campo de ataque. Ele tá quebrando a coluna de geral. Arthur pela ponta direita, escapa legal de Diogo Barbosa. Perna esquerda, erga a cabeça lá no meio da grande área. Tá lá Luciano, tá lá Caleri. Tá aí o Pedro Martelli e o gol do Luciano que vai garantindo a vitória do São Paulo sobre o Juventude no Morumbi por 1-0. Já tem todo o segundo tempo. Deixa eu dar uma acionada aqui no Bruno Migliozzi, porque tem terça-feira aí em outros jogos da Copa do Brasil e já tem o Corinthians. Daqui a pouquinho tem o Timão lá em Florianópolis. Fala aí, Migliozzi, boa noite. Fala, Capri, boa noite, abraço pra você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians entra em campo contra o Barra, logo mais às 9h30, transmissão da Bandeirantes, mas com um time um pouco diferente, viu, Capri? Depois de 4 jogos usando titulares, a tendência é que o Fernando Diniz poupe bastante e mude o time do Corinthians com um elenco praticamente reserva, um mistão para encarar o Barra pela Copa do Brasil. Lingard, Pedro Raul e Cauê são as principais novidades. Cauê goleiro na vaga do Hugo Souza, que está preservado, não está nem na relação do Corinthians pro duelo de logo mais. A gente logo mais traz o Corinthians escalado na Bandeirantes, mas um time provável, Capri, já dá pra gente traçar também. Com o Cauê no gol na equipe do Corinthians, na direita o Mateuzinho deve ser utilizado. Linha de zaga de André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, na vaga do Matheus Bidu, meio de campo de Alan, Matheus Pereira, Lingard, Dieguinho, Kaique e Pedro Raul é o timão provável. Outros destaques, viu, Capri, da Copa do Brasil nessa terça-feira, há pouco o Botafogo venceu a Chapecoense por 1-0, jogo de ida, gol do Alex Telles. Temos também em andamento Grêmio e Confiança. O Confiança está com um jogador a menos, teve um expulso, mas segue 0-0 em Porto Alegre. Mais tarde, às 9h30 para fechar, tem Paysandu e Vasco da Gama no Pará. Paysandu e Vasco da Gama jogam logo mais também nessa terça-feira de Copa do Brasil. Capri? Maravilha, Bruno Migliozzi tá de olho em tudo aí, toda a movimentação do esporte, do futebol, nesta terça-feira, feriado nacional, dia de Tiradentes. Estamos no finalzinho aí desse feriadão. Amanhã volta tudo ao normal, né, minha gente? Retomamos toda a nossa normalidade aí, todo mundo de volta ao trabalho, de volta às aulas. E vamos em frente. Já tem outro, né? Daqui a pouquinho, final do mês, ou comecinho do mês, já tem outro aí. 1º de maio, mais um feriado que vai se aproximar. Tô ouvindo um barulhinho aí no Morumbi, barulho da torcida. Os times estão voltando por aí, ô Fabiani? Voltando e se ajeitando, Capri. Os jogadores do Juventude voltaram antes e o Messias está representando os atletas, conversando com o Lucas Paulo Torezin, o árbitro do jogo. O São Paulo volta lentamente, pela movimentação aqui sem mudanças, os times são os mesmos, mas os São Paulinos veem os jogadores do Juventude fazendo aquela pressão na arbitragem, e aí vem aquela mazela do futebol brasileiro, né? Os bolinhos em torno do árbitro. Começou e nem tem segundo tempo ainda, Capri. Essa pressão aí que... Como gostam de fazer pressão na arbitragem, né? Impressionante. Muito bom, então times de volta, sem mudanças, sem alterações. Nós também não mudamos nada, o nosso time está escalado para o segundo tempo e ele está de volta. Para a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, agora é com você. Solta a voz e vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Capri, tira o intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando no alto nível da Copa do Brasil. No estádio do Morumbi, invertem-se os lados. O São Paulo dançando para 1-0 de branco. À direita, à esquerda, o Juventude de verde. Bate na bola, Caleri. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli.
Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nessa noite de terça-feira. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Juventude. Tolói está jogando pelo campo de defesa, quebra para o campo de ataque para Caleri. Ele toca de cabeça, volta a jogada para Luciano. Luciano pela meia direita para Luan. Luan adianta a jogada à frente para a ponta para Arthur. Desarmado bem a marcação do Juventude, põe para fora em manual. Lateral para o São Paulo bater no campo de ataque pela meia direita. As equipes são as mesmas, Luiz, Fabiani. Os mesmos 22 atletas em campo, Martelli. Aparentemente, Barbieri e Roger satisfeitos com o que viram no primeiro tempo. Placar de 1 a 0 para a equipe do São Paulo. Lateral para o tricolor paulista bater no campo de ataque pela meia direita. Toma distância para fazer a cobrança Ramon. Lucas Ramon arremessa a bola para o campo de ataque na linha de fundo. É para Arthur. Arthur aposta a corrida. Tenta chegar na velocidade na proteção. Ganhou Marcos Paulo. Linha de fundo. Tiro de meta para o Juventude, Fabiani. E agora mudou a marcação no Arthur, né? O Diogo Barbosa sofreu muito no primeiro tempo. E agora é o Marcos Paulo, zagueirão, que está caindo um pouco mais ali pelo lado esquerdo. Então, reajusta o Barbieri para parar o baixinho, o 37 do São Paulo, que está fazendo chover no Morumbi. Tiro de meta para o Juventude bater, toma distância para quebrar a bola para o campo de ataque. Pedro Rocha, placar de 1 a 0. O São Paulo está vencendo o jogo. 9h30 da noite na sequência tem para você. Ulisses Costa vai transmitir. Jogo do Timão, Barra e Corinthians, Copa do Brasil. Valendo também a vaga nas oitavas de final. Pô, 2 jogadores, um do Juventude e outro do São Paulo. Ah, que cena grotesca. O Ramon, não sei, acho que era o Manuel Castro, ficaram se debatendo em campo até o juiz da falta, Fabiani. Ficou feio mesmo. E aí o árbitro foi lá, deu uma bronca rápida e já autorizou o início da partida. Pelo menos a bola tá rolando. Vem pro campo de ataque, opa, vai ser expulso! Chegada fortíssima pra cima do Luciano no carrinho. Eu quero ver a cor do cartão, foi na perna do Luciano. Deu amarelo, o juiz pra mim é vermelho. O Luciano tá sentindo uma falta horrorosa de criminosa do jogador do Juventude pra cima do Luciano. E foi o Diogo Barbosa, hein? Luiz Fabiani. Podia ter quebrado a perna do Luciano, Fabiani. E olha, pela reação do Luciano, Martelli, a gente tem que torcer muito para que não seja algo tão sério com o camisa 10 do São Paulo. Tá se estribuchando de dor, mas o cartão mostrado é só amarelo, apesar de uma reclamação coletiva do Morumbi e dos jogadores do São Paulo. Cartão amarelo, Diogo Barbosa, número 16. Nossa, eu tô vendo o replay aqui, Guerreiro, o pé dele tá colado no chão. Tomara que não tenha sido nada grave, mas é difícil, porque o joelho dele faz o movimento, mas faz o movimento na grama. Não sei se, enfim, vai ter rompido algo, mas que imagem forte, viu, Quesada e Guerreiro? Cara, se um absurdo é o Rodrigo San, tá olhando pra perna do Luciano e dizendo assim, tipo, não sangrou, levanta aí. Que isso é uma isso? brincadeira. Olha lá, ele vai pro VAR, o Guerreiro. Não, ele já tem amarelo, Vai aí ele vai expulsar. lá no lance pro nosso Luciano, mas não tá sangrando, tipo, não foi assim, mas tipo, levanta aí, Luciano. Vai ser expulso o Diogo Barbosa, Quesada. Eu daria vermelho, acho amarelo muito pouco para um lance desse. Ah, mas deu uma escorregada ali antes, tá? Não importa, a regra não diz isso, né? Muito violento o Diogo Barbosa, desnecessária entrada, uma disputa de meio campo, ainda se ali perto do gol, você vai até discutir, né? Não tem, é incontestável isso daí. O Diogo Barbosa vai com o joelho, ele tá atingindo um palmo para baixo do joelho, para cima da canela, numa força desproporcional. A perna do Luciano faz um movimento que o joelho dele, gente, é jogador profissional, você sabe, Guerreiro, às vezes o cara, né, fica um pouco mais elástico, mas preocupa demais, viu, Guerreiro? Um lance perigosíssimo, assim, de olhar daqui, a gente se arrepia, né? Eu e o Xará viramos o rosto, a perna dele ficou um pouco presa, não ficou 100%, mas é um lance feio de se ver, E uma coisa, o árbitro tava na cara, velho. Tem coisa que não precisa também. Já vai lá e põe pra fora, desproporcional. Tem o carrinho. Cara, não sei como... Né, Xará, próximo do joelho. Como é que não quebrou a perna do Luciano, gente? De verdade, cara. Poderia ter quebrado o tornozelo, poderia ter estourado o joelho e ter quebrado a perna, literalmente a perna. É um negócio realmente absurdo e vai expulsar, né? Se é que não deu alguma coisa no joelho do Luciano, gente. É muito preocupante. Diogo Barbosa vai ser expulso, ó. Tá expulso Diogo Barbosa de campo aos 4 minutos do segundo tempo. Feio que fez o Diogo Barbosa, gente. Impressionante. Se o Luciano ficar em campo, não se lesionou, é realmente de agradecer.
de, independente da sua fé, você orar e olhar e falar, muito obrigado, porque é muito preocupante a força, a intensidade e a imagem. Se resistiu ali o ligamento, eu não sei, mas a imagem passa 1, 2, 3 vezes. É impressionante a intensidade e o movimento que faz o joelho do Luciano, cara. Fala, Fabiano. Pra tranquilizar o torcedor de São Paulo, o Luciano tá de pé, jogando uma aguinha no joelho, então ainda bem que ficou só no susto, aparentemente sem movimentação no banco do São Paulo pela troca. Quando é aquela lesão mais séria de joelho, o médico reconhece na hora. Então ele tá mancando um pouco, mas vai seguir em campo enquanto o Diogo Barbosa se retira. Já vinha passando vergonha o Diogo Barbosa tentando parar o Arthur. Agora pelo menos esse problema ele não vai ter. Problema tem o Maurício Barbieri vendo sua equipe com 10. Eu tiraria o Luciano, tá, Martelli e Xará? Por precaução. Vai saber, né? Vai saber. Ô, Martelli, tô aflito até agora com o lance. Realmente foi violentíssimo lance, violentíssimo. Tá expulso de campo, portanto, o Diogo Barbosa e o Luciano tá em campo. 1-0 pro São Paulo, 6 minutos jogados do segundo tempo de bola rolando. São Paulo vem pro campo de ataque na ponta esquerda. Escapa da marcação, Cauli pedala a bola, cerca a cabeça, volta, jogada pela quarta zaga. Trabalha a bola para Alan Franco. Alan Franco pelo círculo central, gramado inverte o lado do campo pela ponta direita, passe errado. Mal não chega na bola lateral. Manuel pro Juventude bater no campo de defesa pela meia esquerda. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Vai de Disney Plus. Luciano segue mancando em campo, hein? Lateral pro Juventude, bater pro campo de ataque pela meia esquerda. Um jogador a mais do São Paulo. Aí é o jogo pro São Paulo construir uma vitória, na minha visão, para poder olhar pro jogo de volta de uma forma diferente e mesclar time, viu? Quesada e Guerreiro. Vejo dessa forma. Eu até comentei aqui em off com o Guerreiro no intervalo, né? O São Paulo tem que ter a mesma batida do primeiro tempo. Tentar ampliar esse placar, fazer 2-3-0, porque aí praticamente coloca a mão na vaga pensando nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse tem que ser o pensamento. Juventude vem pro campo de ataque pela volta esquerda, tenta levantamento à frente, longe do gol. Pegou mal na bola linha de fundo, tiro de meta pro São Paulo. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Está jogando o São Paulo no campo de defesa, trabalha a bola, Wendel pelo campo de retaguarda lá atrás, Alan Franco sem pressa, ele gira o jogo pela meia direita, deu passe à frente de primeira para o domínio de Tolói à frente para Arthur, quem vai marcar? Arthur escapa da marcação, abandona a porta, vem por dentro, tenta o cruzamento, explode na marcação, volta, jogada para Tolói na meia direita, tenta o lançamento de novo de primeira para Arthur trabalha a bola, pisa na bola, volta no círculo central, de primeira para Alan Franco gira o jogo pela meia esquerda, de primeira para o domínio de Cauli solta a jogada pela ponta esquerda para Wendel olhou para o meio da grande área, preferiu soltar lateralmente para Danielzinho, desarmado. Manuel pro São Paulo bater no campo de ataque para a meia esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Vem São Paulo para o campo de ataque, trabalha a jogada pela meia esquerda, Wendel para Cauli à frente para Danielzinho para Luciano Polão, para Cauli, entrada da grande área, girou, armou para Caleri, não bateu, não girou, soltou, Danielzinho caiu, perde a falta, X não dá, bate, rasga a zaga do Ju. Alan Franco na cobertura mais uma vez para São Paulo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, Sil pode confiar. Luciano abre a jogada pela ponta direita, Polão para Ramon para Arthur, linha lateral da grande área, soltou linha de fundo para Ramon, cruzou, escanteio para o São Paulo bater na ponta direita, Fabiane. E é o Marcos Paulo que vai se direcionando para a ala esquerda para substituir esse buraco do Diogo Barbosa. Tem escanteio o São Paulo, sempre ele, Arthur pé canhoto. Escanteio para o São Paulo bater na ponta direita, Arthur toma distância para fazer o levantamento, 9, quase 10 minutos jogados deste segundo tempo. São Paulo com jogador a mais desde os 4 do segundo tempo, já vencendo com o gol de Luciano. Arthur toma distância, todo mundo lá na pequena área. Vai Arthur para a bola, escanteio cobrado, Arthur direto para o gol, Pedro Rocha. Em um tempo fica com ela em mãos, Fabiane. Sai para encaixar o Pedro Rocha, que vai salvando nessa atuação fraca do Juventude. Salvou em outro momento uma batida do Cauli cara a cara, fez boas defesas e, claro, retardando o jogo, talvez com um a mais. O time do São Paulo ele retarde ainda mais, né, Martelo? Eu estou impressionado até agora, o Luciano está em campo, gente. Hein, Guerreiro? Que força, que não sei se é força, sorte, competência, treino de fortalecimento, mas impressionante, Guerreiro. Martelli, de tudo um pouco e a mão de Deus. A mão de Deus tem ele ali na perna dele no lance, um lance horrível, um lance feio de se ver. E ele tá recuperado, até porque ele meteu uma bola maravilhosa pro Arthur agora, uma virada de jogo na diagonal.
E tá bem, é São Paulo continuar pressionando, é São Paulo continuar colocando velocidade, alargar o campo agora, fazer com que o Juventude corra atrás, para quem sabe fazer o segundo e o terceiro gol. Mexeu Juventude. Te confirmo, Martelli, mas quem deixou o campo foi o Allan Kardec. 11. É o Fábio, né? O 11 que Isso, entrou. Fábio Lima, perdão. Fábio Lima em campo. Vem São Paulo pro campo de ataque, abertura de bola pela ponta esquerda, vai Cauli, por dentro Danielzinho, bola pro Danielzinho, se enxergar, enxergou na descida, mas não foi na bola o Cauli. Tá nas mãos do goleiro, no toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, quinta fase antes das oitavas, no Morumbi, relógio marca 10 jogados no segundo tempo. São Paulo 1, Luciano marcou, Juventude 0 na Bandeirantes, plantão esportivo é seu Milhose. Martelli, tem bola rolando também em Porto Alegre. O Grêmio segue empatando com Confiança 0-0, mas tem um jogador a mais. Mais cedo o Botafogo venceu a Chapecoense por 1-0. Bandeirantes! Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Placar de 1-0 para o São Paulo, 11 minutos jogados da segunda etapa na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Na Bandeirantes, o futebol da Bandeirantes leva você à Copa do Brasil. Wendel recolhe do campo de defesa para a esquerda, sai com bola e tudo. Manuel para o Juventude bater no campo de ataque ao lado direito. Toma distância para fazer a cobrança, não tem pressa. Rodrigo San vai repor a bola em campo. Placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo. Gol de Luciano. Abra as pressas, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Presspress.com. Manual pro Juventude bater no campo de ataque na meio direita, toma distância para botar a bola lá pro meio da grande área. Rai Ramos, o São Paulo se fecha. Rai Ramos levantou a bola pro meio da grande área, corta a marcação do São Paulo. Rai insiste pela ponta direita, vai no corpo. Vai bonito na bota, mas na sequência perde. Perdeu, Wendel ganhou, Juventude desceu, cruzamento no meio da grande área, Tolói tirou. É novo lateral pro Juventude bater no campo de ataque. Na meia direita, toma distância. Vai mais uma vez para fazer a cobrança. Rai Ramos, se fecha o São Paulo aos 12 jogados do segundo tempo. São Paulo desde os 4, com um jogador a mais. Diogo Barbosa foi expulso. Lateral para o Juventude bater. Rai Ramos toma muita distância, arremessou no meio da grande área, subiu para tocar de cabeça, corta a marcação, afasta a marcação do São Paulo, voltou Rai, cruza de novo, Alan Franco, de novo tira. Luciano de perna esquerda, tenta o tapinha à frente, rasga a marcação do São Paulo, fica feio o jogo no bate-bate na bola. Bom bote de Alan Franco, vem contra-ataque para o São Paulo, passe errado, hein? Passe errado, mas preocupem, porque ficou sentindo na sequência o jogador do São Paulo. O Caleri dá o tapa, sofre o pisão e está se contorcendo no campo de defesa, viu, Fabiane? A verdade é que o time do Juventude bate bastante. Dessa vez viram a possibilidade do Caleri puxar o contra-ataque, tomou um pisão por ali, vai se levantando lentamente o camisa 9 argentino do São Paulo. 250 jogos pelo tricolor, o ídolo Caleri. O Martelli, a entrada do Fábio Lima, né? Importante, ele é um ponta, ele é um lateral esquerdo, justamente para fazer ali, né, a função do Diogo Barbosa, para tentar organizar novamente defensivamente falando, não é, a equipe do Juventude. Perde a referência de um Allan Kardec, mas alguém tem que pagar, né? Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. São Paulo com jogador a mais, São Paulo está vencendo pelo placar de 1-0, dá para fazer mais em São Paulo. Luan Sá, jogador do campo de ataque pela meio direita, ele gira a volta, jogada pela quarta zaga, deu um tapa de primeira para Tolói, Tolói recua no círculo central do gramado pro domínio de Cauli, Cauli por dentro para Alan Franco para a meia esquerda e escapa da marcação, cruza a fronteira, vai-se embora Wendel estaciona na marcação, volta o jogo atrás para Alan Franco, o Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. São Paulo tenta descer para o campo de ataque na ponta direita, lançamento. Nas costas da marcação veio o zagueiro Escora. Escora em cima do Arthur, a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o Juventude, Fabiani. Em boa cobertura do Marcos Paulo, que vai resolvendo o problema do Juventude no lado esquerdo do setor defensivo. Vem para a cobrança do tiro de meta, Pedro Rocha, o Messias do lado dele para sair tocando.
Daqui a 1 hora no microfone da Bandeirantes, Ulisses Costa assume para você. Barre Corinthians é a Copa do Brasil. Corinthians já está escalado? Acho que sim, né? Pronto, definido o Corinthians. São Paulo 0 pro Juventude. Então manda pro ar, Bruno Bilhossi, Timão escalado. 9h30 da noite, Ulisses Costa assume para você. O Timão em campo daqui a pouco, Bilhossi. O mistão de Fernando Diniz, com Cauê no gol 51. Na direita 2, Mateuzinho, linha de zaga de 5, André Ramalho e 13 para Gustavo Henrique. Pela esquerda, joga Angeleri com a 26. Meio de campo de 29, Alan, 23, Matheus Pereira e 77, Lingard na armação. Ataque de 61, Dieguinho, 31, Kaique. O centroavante em Pedro Raul veste a 18, Martelli. Placar de 1-0 para o São Paulo, para cima do Juventude, 9h30 da noite. Ulisses Costa assume com esse Timão em campo na Bandeirantes. Barre Corinthians. 15, quase 16 jogados desse segundo tempo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. São Paulo está jogando pelo campo de defesa, trabalha a jogada, Tolói para a meia esquerda. É para o domínio de Alan Franco cruza a fronteira pela ponta esquerda para Wendel. Wendel abandona a ponta por dentro, volta a jogada para Alan Franco busca espaço, ele vai-se embora para a equipe do São Paulo, chapa a bola para Danielzinho para Alan Franco para Tolói no campo de defesa, sai para o São Paulo. Leandro Quesada, Leandro Guerreiro, um jogador a mais a 12 minutos. Eu nesse momento eu tiraria o Luan, né, que colocou a mão na cintura e baixou o meião. E colocaria um atacante aberto pelo lado esquerdo, né? Abrir o Arthur como está aberto pelo lado direito, bem marcado no segundo tempo, né, Xará? Bem marcado. Colocaria um atacante aqui para dar velocidade e abrir o campo pro São Paulo, né? Com 2 pontas aí, quem sabe criar mais oportunidade, que estamos com 15 minutos, não criou muito no segundo tempo. Falo depois, Martelli. São Paulo desce para o campo de ataque, o Wendel para Luciano, fez o corta-luz, voltou o Danielzinho, caiu, sobe o Tom Messias. Perna direita, põe pra fora, linha de fundo, escanteio pro São Paulo na ponta esquerda aí, Fabiani. Se assustou o Messias, essa que é a verdade, porque viu que tava com a bola, tinha pressão, chutou pra onde tava virado o nariz. E agora é o Cauli quem bate, sempre um pé fechado, tá com ele o Danielzinho. Braço esquerdo erguido, Cauli levantou na segunda trave, passou do Caleri, chegou pro Arthur, bateu no gol na trave, explodiu, voltou Caleri, gol aberto, isolou. Mas teve desvio, por isso a bola foi por cima do gol. Arthur na trave, Caleri parou, Pedro Rocha com a ponta da luva. Novo escanteio para o São Paulo bater na ponta esquerda, pressão tricolor. 17 minutos jogados do segundo tempo de bola rolando. Quem sabe o segundo gol do São Paulo. Cauli de novo, Cauli levantou na segunda trave, veio o toque de cabeça para fora do gol. Subiu livre o Lucas Ramon, mas testou mal, linha de fundo, tiro de meta para o Juventude, Fabiani. É alto, é forte o Lucas Ramon, mas lateral não tem tanto hábito em cabecear, tava sozinho na marca do pênalti, pegou fraco nela e manda para fora. Ó, há pouco o Pedro Rocha operou um verdadeiro milagre nesse chute do Caleri e agora cai para a televisão mostrar o replay, mas claro que o ouvinte da Bandeirantes ouve os nossos relatos. Inteligente o cara se cair para ver replay, ou que sabe? Não, olha, 1-0 tá de bom tamanho pro Juventude. Eu tô com o Xará, eu acho que tem que atacar mais. O jogo é do São Paulo. Juventude não atacou quando tava com 10, não vai ser agora com 9, né? Então, coloca mais alguém no ataque aí. Seria legal um Ferreirinha que quebra a linha, mas o Ferreirinha sequer tá no banco de reservas, não sei o que acontece também, mas enfim. Né? Então, o momento é do São Paulo. O São Paulo tem que partir para cima, porque eu acho que 1-0 é muito pouco pensando no jogo da volta. 2-0, um placar mais clássico, seria legal pensando na classificação na volta lá na casa do Juventude. Não só pensando na volta, mas no que o São Paulo criou na partida. Criou várias oportunidades, um pecado dessa bola do Arthur não ter entrada, a salva do Caleri, chutou o goleiro, fez uma grande defesa. Eu colocaria o TT, velocidade, drible, personalidade, os jogos que ele entrou, né, foi pra cima. E é isso que o São Paulo está precisando agora. Romper linha novamente, ter o drible e fazer o segundo gol. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wunder, vai de Wunder. Passa o banco do São Paulo, por gentileza, aí, Fabiani. Coronel, Cedric, Dória, Sabino e Nicolas, Negruti, Giorgini, Pedro Ferreira e TT, Luca, Tapia e André Silva. Dá para trocar, hein, gente? Dá para também pensar em poupar os caras. O jogo do São Paulo é sábado? Ou é domingo o próximo confronto, hein? Sábado contra o Mirassol, Martelli. Quarta, quinta e sexta para descansar, né? Tem tempo.
Tiro de meta, Pedro Rocha tá de volta, tá de pé, 19, quase 20 minutos jogados. Pedro Rocha vai para fazer o levantamento lá pro campo de ataque. Sobe para tocar de cabeça, corta Luan. Luan tentou passe à frente do círculo central, ganhou mais uma. Cauli para Luciano. Luciano fintou, escapou, sofreu a falta. Abriu a jogada pela ponta direita para Arthur. Arthur pedalou, balançou, escapou. 3 em cima do garoto. Arthur volta a jogada um pouquinho mais atrás para Luan. Luan pela meia direita pro Ramon. Lucas Ramon pisou na bola, ameaçou cruzar, não tem espaço. Luciano tá pedindo na entrada da grande área, ele soltou lateralmente para Arthur, desarmado. Mas ganha a lateral para a equipe do São Paulo. Manobra o São Paulo, bater no campo de ataque, já cobrado o São Paulo com um jogador a mais desde os 4 minutos do segundo tempo na Bandeirantes. Levando a você a Copa do Brasil. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, estádio do Morumbi, quinta fase antes das oitavas de final. Relógio marca no Morumbi. 20 minutos jogados do segundo tempo. São Paulo 1, Luciano, Juventude 0, QG de Esportes da Bandeirantes. Alô, Bruno Migliossi. Martelinho destacando que tem logo mais, em Corinthians e Barra jogam em Santa Catarina, Florianópolis, no estádio da Ressacada. Além disso, tem Paysandu e Vasco da Gama. No instante que no segundo tempo, Grêmio e Confiança empatam 0-0. Bandeirantes. 9h30 da noite, Ulisses Costa sube para você, Barra e Corinthians e Barra no microfone da Bandeirantes. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. Vai de Wonder. Placar de 1-0, São Paulo vence. Até agora ninguém chamado pelo banco. Roger Machado não mexe, 21. Lateral para o Juventude bater no campo de defesa na meia esquerda. Arremessa a bola à frente, a marcação tenta repor a bola no campo de ataque. Quarta zaga do Juventude tira. Pega por último o jogador do Ju. Manobra o São Paulo bater no campo de defesa na meia direita até pressa. Repõe a bola em campo. Alan Franco para a meia esquerda para Wendel. Wendel ameaça cruzar a fronteira, mete a jogada à frente para Danielzinho. Danielzinho está pressionando pela marcação, ele recua. Trabalha a bola um pouquinho mais atrás, de primeira para Wendel. Wendel cruza a fronteira, volta o jogo do círculo central do gramado para Cauli. Cauli pela meia esquerda para Danielzinho. Danielzinho ergue a cabeça, busca espaço, recua. No campo de defesa, a bola com Alan Franco. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar. Quase metade do segundo tempo. Cadê o segundo gol do São Paulo? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do São Paulo. Joga junto com a Bandeirantes. Vem São Paulo pro campo de ataque. Na meia esquerda, Wendel para Luciano. Luciano para Wendel. Trabalhou na quina da grande área. De novo para Luciano. Luciano curtinho, ergueu a bola à frente para Wendel. Tirou a marcação, vai sobrar, rasga de perna direita. Vem por baixo, Rodrigo Santira. Trabalha a jogada da equipe do São Paulo. De novo com Alan Franco. Alan Franco para a meia esquerda para Danielzinho. Danielzinho por dentro para Luan. Luan chapa a jogada pela quarta zaga para Tolói. Tá treinando o São Paulo, hein? O jogador a mais tá treinando, mas o placar não é interessante, hein? Se apertar, marca. Se apertar, marca. Ramon para Arthur para Caleri, chegada por trás. Não marca, falta o juiz. Insiste o São Paulo pela ponta direita, carrega a jogada. Escapou da marcação, boa jogada de Arthur. Trabalha um pouquinho mais atrás, é para Luciano tentando armar a equipe. Luciano abre a jogada pela meia esquerda para Alan Franco. Alan Franco gira o jogo pela canhota, aqui da grande área. Para Wendel. Wendel por dentro para Cauli. Cauli para Danielzinho, passe errado. Quarta marcação do Juventude, desce contra golpe. Fábio toma falta. Fábio Lima caiu, falta para a equipe do Juventude no campo de defesa na meia direita, Fabiane. E o Fábio Lima é o jogador mais adiantado do Juventude, deve estar uns 10 metros à frente da área, no máximo. Então abraçou de fato o resultado. O time do Maurício Barbieri aquecem atrás de mim os reservas do São Paulo, por enquanto sem nenhuma sinalização de troca por parte do Roger Machado. Olha pra esquerda agora, Fabiane. Você chamou. Você vê, né? É a zica do repórter. Já muda o São Paulo, Martelli. Não, mas não me quebra. Foi antes. Você tava dando destaque. Você tava dando destaque. Aí o cara veio atrás. Eu não tenho 4 olhos, Martelli. Tá certo. Foi depois. Quem será que ele chamou, hein? Tô vendo. É um cara só foi um. Me parece ser o Negruti, tá? Eu já confirmo. São Paulo desce, Caleri fez o pivô legal para Arthur na ponta direita, escapou, Arthur tem que soltar a bolão para Luciano, Luciano entrada da grande área, recolheu, perdeu espaço, Luciano girou legal, sofreu a falta, mas segue a vantagem, não, tem cartão. Falta cobrada rápida para o São Paulo, bateu rápido, Luan pela meia esquerda para Arthur, isolou. Gizão deixou bater rápido, mas isolou. E pintou cartão amarelo para o 5 do Juventude. Luan Martins deu um puxão de fato no Luciano. Enquanto ele reclamava, a bola rolava. Acho que foi a melhor decisão do Lucas Paulo Torezin para evitar a reclamação. Agora, são 4 cartões amarelos no jogo, todos do Juventude. Ô Leandro Guerreiro, o senhor
Está gostando do jogo? Estou gostando do jogo. Eu acho que o segundo tempo, São Paulo deu uma caída, não manteve a mesma intensidade. Né? Teve agora um xingamento, não sei para quem, depois o Fabiano pode questionar. Eu acho que foi pela chamada do banco, né? Que chamou para entrar, se eu não me engano, o Negrutti. Não é esse tipo de alteração que o São Paulo tem que fazer. O São Paulo não tem que poupar. O São Paulo tem que ganhar o jogo. O São Paulo tem que fazer gol. O São Paulo tem que levar vantagem, tá? Que o jogador é mais. Futebol, ele é muito perigoso. Quem sabe, num lance esporádico, numa falha, o Juventude empata o jogo e você tem um resultado terrível. Então é o momento de tentar, né, liquidar a partida, não fechar, não manter o time como está em campo. Vai mexer o São Paulo, mudança no tricolor. Sai o 33, o Luan, e vem pro jogo o camisa de número 45, o Luca. É mais ofensivo o time, tá? O Luan, você cantou a bola, falou que estava cansado, botou o meião para baixo, vai embora e entra o Luca. Leandro Quesada e Leandro Guerreiro é um time mais ofensivo agora. Foi o Luca então que entrou. Falaram pra mim. Negrutti, tudo bem. Que o Negrutti eu tô com você. Eu acho que não vai colocar um volante, um zagueiro, ele joga nas duas, né? Ele jogava como zagueiro e o Dorival colocou em alguns momentos como volante. Aí sim, o cara do meio pra frente. Aí é compreensível. Só faltava o Roger colocar mais um zagueiro no jogo que o São Paulo tá dominando, tá vencendo por 1-0 e precisa fazer mais gol, né? Aí Muda o Juventude, Marteles. Diga lá. Saiu o 5, o Luan Martins, entrada do 15, o Léo Índio. E saiu o 75, o Raí Silva, entrou o 8, o Lucas Mineiro. O Juventude, bom, tirou um cara amarelado, né? Lucas Mineiro com a 8. Compõe o meio de campo ali, imagino eu, né, Quesada? Porque agora vai sofrer. Então, o lançamento pro Calé, tem pedido. Pode concluir. Tem que se fechar, é isso aí. Você matou a pau, né? Um time tem que se fechar, que é o Juventude. E o outro time tem que atacar, que é o São Paulo. Não muda nada. A expulsão também do Diogo Barbosa não muda nada. O São Paulo continua atacando e o Juventude continua se defendendo. Tá no script desde o início do jogo. É isso. Não mudou nada. O Juventude vai continuar fazendo o que ele fez desde o início. Tentar segurar, levar o resultado para Caxias. E o São Paulo tem que tentar ampliar. Isso que eu falava, tem que entrar um atacante, um cara que coloca mais velocidade, quem sabe do outro lado. Né? O Lucas entrou pro lado esquerdo aqui, que ele possa entrar bem, fazer uma fumaça e criar jogadas de gol. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Placar de 1-0, o São Paulo está vencendo o jogo. Um gol de Luciano no primeiro tempo, um gol de Luciano na primeira etapa da vitória ao tricolor paulista. Na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. Levando a você a Copa do Brasil. Lateral para a equipe do São Paulo bater no campo de defesa pela meia direita. Não tem pressa. Não tem pressa, Ramon, para repor a bola em campo. Arremessa nos pés de Tolói. Tolói domina, gira o jogo na entrada da grande área para Wendel Vaias, hein? O torcedor de São Paulo tá vaiando, e o time vence mais vaias. O Wendel tenta descer, o Wendel não soltou, mas o Wendel não consegue jogar no São Paulo, é impressionante. Trabalha, recomeça o Wendel um pouquinho mais atrás para Danielzinho. Danielzinho para Luca. Luca acabou de entrar em campo, volta a jogada para o domínio de Danielzinho. Danielzinho por dentro de primeira para o domínio de Luciano. Ele gira o jogo pela meia direita, chama Tolói. Tolói para o campo de ataque. Vamos, São Paulo, cadê gol na Bandeirantes? Abertura de bola para Arthur. Arthur volta a jogada um pouquinho mais atrás. Tolói para Alan Franco para Wendel e o São Paulo tenta descer. Wendel pela meia esquerda, chapou lateralmente para Luca. Luca pisou a bola, trabalhou, voltou a jogada para Danielzinho. É o São Paulo trocando passes, mas sem incomodar o Juventude. Cauli recolhe, Cauli centralizado para o campo de ataque. Ele cruza a fronteira pela meia direita para Arthur. Arthur cruzou, chegou Luciano, testou mal. Pegou mal na bola, passe esquerda do goleiro, linha de fundo, tiro de meta pro Juventude, Fabiani. Déjà vu do lance do gol, né? O Arthur fazendo um cruzamento rápido pelo lado direito do setor ofensivo e o Luciano, que não é tão alto, mas se antecipa em todas. Muito inteligente, camisa 10 do São Paulo, que não conseguiu ter eficiência no cabeceio. Ela se perde em linha de fundo. Pedro Rocha quem bate. Motopeças de qualidade na Cata, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também Motopeças na Cata. Pode contar. Pedro Rocha quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça Tolói. Tolói toca de cabeça para o campo de ataque na meia direita, tenta descer, desarmado, é falta. Falta para o São Paulo no campo de ataque na meia direita, Fabiane. Do Mandaca, que é um dos poucos jogadores desse meio campo do Juventude que não tem cartão, né? Então comete a falta e sem cartão assim permanece. E agora, mais uma vez, Luciano tocado, o Juventude bate, pica as jogadas, né, Quesada? Pica o andamento do jogo e fica se defendendo.
Dentro do conceito de estar perdendo só por 1-0, podia estar 2, 3, 4-0 para o São Paulo, Juventude vai fazer isso até o final, né? Porque 1-0 a favor do São Paulo é como se fosse uma vitória do Juventude nessa noite aqui no Morumbi. Luca tenta descer para o campo de ataque, traz Danielzinho de trás, bolão para Luciano de calcanhar, sensacional, Caleri, para fora do gol! Um senhor passe do Danielzinho, um senhor passe do Luciano e uma senhora isolada de Caleri. O Danielzinho botou na entrada da grande área, o Luciano de letra, mas de letra, esse sim tem 4 olhos, de calcanhar na entrada da grande área, Caleri, na cara do gol, tá perdendo demais seus gols, Caleri. Ele isolou, Fabiani. Artilheiro do São Paulo na temporada, mas fosse um pouquinho mais eficiente, seria artilheiro do país, meu caro Pedro Martelli, porque nessa tabela o Luciano foi solidário, de calcanhar, deixou o Caleri cara a cara com o goleiro. Aí sim, pega muito embaixo da bola, manda por cima, permanece 1-0 tricolor. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, estádio do Morumbi, quinta fase, depois vem oitavas. Na Bandeirantes, relógio marca 30 jogados do segundo tempo. São Paulo 1, Luciano. Juventude 0, QG de Esportes da Bandeirantes, daqui a pouco tem Timão em campo 9h30, contra o Barra, o Corinthians está escalado, Bruno Milhozzi para pegar o Barra 9h30. Escalado o Corinthians com Cauê no gol, Hugo tá preservado, na direita Mateuzinho, linha de zaga de André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri pela esquerda, meio de campo de Alan, Matheus Pereira e Jess Lingard, no ataque Dieguinho, Kaique e Pedro Raul, a equipe de Fernando Diniz, que manda o mistão para a Copa do Brasil, Martelli. Bandeirantes. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Você vê, o São Paulo, Marcelo, assim, fala, Fabiano, antes. Só um destaque importante, queria fazer um agradecimento aqui ao Wagner Vieira, repórter da Band TV. Ele me manda uma mensagem aqui, mais ou menos aos 16 minutos agora do segundo tempo, alguns torcedores que ficam embaixo das cabines de TV puxaram um grito de burro pro Roger Machado, tá? Então não é a vitória que vai diminuir a pressão em cima do Roger. Acho que a atuação nessas horas pesa muito mais. Agradecer de novo ao Vagnão pela informação. Pô, abração ao Wagner Vieira da Band. E assim, é culpa do cara. O Caleri acabou de perder um gol feito. O Pedro Rocha operou um milagre. São Paulo, claro, poderia estar ganhando por 2, 3. Mas ele tem que construir as jogadas para possibilitar o gol. A partir dali é o jogador que tem que fazer, Guerreiro e Quesada. Talvez a demora na substituição foi a vaia, foi a cobrança. Demorou um pouco para substituir, mas a culpa não é dele não. São Paulo teve bola na trave, teve lance perigoso, cara a cara e assim por diante. Era para estar goleando, e não tá. Quem mais tem no banco do São Paulo? Repete para mim aí, por gentileza, Fabiane. Vamos lá, Cédric, Dória, Sabino, Nicolas, Negruti, Jorginei, Pedro Ferreira, TT, Tapia e André Silva, além do Luca que já entrou. Não sei, o Quesada. O Caleri acabou de perder uma bola que ele ia dar livre pro Cauli. Não sei se ele pode botar um André Silva, se ele pode colocar um Tapia da vida, porque o resto é tudo opção pra trás, viu, o Quesada? Se for pra mexer, coloca o cara pra frente. Depois eu falo, olha o ataque do Danielzinho cruza a fronteira, vai se bola pro São Paulo, demorou demais, abriu a jogada, a marcação já chegou mais, Arthur escapou, levou na linha de fundo, mais uma finta, bom lance, volta a jogada, Arthur pra Ramon, cruzou dentro da grande área, Caleri mal de novo. Não domina a bola, jogadoraço, mas de novo perde o lance, contra-golpe do Juventude, não funciona, tem o jogador do Juventude caído, não para o jogo, o juiz trabalha, o São Paulo desce, Tolói pela meia direita, pô a bola, Arthur, quina da grande área, na ponta direita, pedalou, balançou, escapou, Arthur, vai você, pisa na bola, volta para Luciano, limpou, clareou, bateu fraquinho. Com desvio, a bola vai pela linha de fundo, tá marcado o escanteio pro São Paulo na ponta esquerda aí, Fabiani. E alguns torcedores atrás do gol do Pedro Rocha pedem um toque de mão do Lucas Mineiro, mas a reclamação foi solitária, porque os jogadores do Juventude já se posicionam pro escanteio. O Luca queria bater, mas o Cauli que se aproxima, pede a bola, ele que vai jogar na grande área. Martelli, só para concluir, se ele, o técnico do São Paulo, tivesse colocado um zagueiro, aí o Leandro, a gente também ia criticá-lo de uma forma mais feroz aqui, né?
Eu acho que o Xará matou. Ele demorou muito para fazer a mudança. Poderia ter colocado mais um atacante assim que aconteceu a expulsão do jogador Diogo Barbosa do Juventude. Aí ele demorou, mas chamá-lo de burro acho que é uma pegação de pé que realmente não funciona nessa noite aqui no Morumbi. Ó, chamou mais um aí, Fabiane. André Silva. Ok. Vai tirar o Caleri, hein? Numa dessas ele tira o Caleri. Escanteio para sua bola bater na meia esquerda, 1-0. Levantamento do Cauli na segunda trave. Sobe, toca de cabeça, quarta marcação. Volta pela ponta direita, encara. Pedala, balança. Arthur de novo levantou no mergulho no peixinho. Mergulha, Messias, tira. Volta a jogada para Ramon. Ramon pela meia direita, sobe a marcação. Vai para fora, lateral para o seu bola bater com pressa. Com pressa o tricolor paulista. Luciano abre a jogada pela meia direita para Ramon. Esse cruza, hein? Ramon. No cruzamento, ele isola, mas chega na ponta direita, vai embora, Luca ganhou, cruzou de novo, Messias tirou, voltou na entrada da grande área para Luca, cruza mal de novo, vem por baixo, corta a marcação do Juventude, afasta pela ponta direita no campo de defesa, tenta ser jogando Juventude, tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0, escora na marcação. Luca, linha de fundo, tiro de meta para o Juventude, Fabiane. E no que se propõe a fazer, o Messias vai muito bem, protege a área, rebate todas, mas o Juventude já abandona o jogo e abraça 1-0. Eu risco dizer, pelo termômetro do estádio, dos jogadores em campo, que quem comemora mais esse resultado, embora esteja sendo derrotado, são os jogadores do Juventude do que os São Paulinos. Já, André Silva. O Juventude caiu mais um jogador, tá picotando o jogo, claro, 1-0 faz sentido, né, para levar o jogo de volta. Bola não tá entrando, mas as jogadas estão acontecendo, Leandro Guerreiro. Com certeza, tá tendo a oportunidade de fazer o gol. Agora a Juventude povoa a sua área, obriga o São Paulo a ter que jogar a bola dentro da área e com os jogadores altos que a Juventude tem, facilita o corte da defesa, mas tem que ter tranquilidade. O Luca entrou, ele tem que olhar o que o Arthur tá fazendo, dribla, olha, uma cruza, uma passa, uma vem pra tabela. Ele agora estava sozinho e cruzou a bola praticamente rasteira, então tem que ter essa paciência, tentar achar o atacante, que vai ter 10 minutos para fazer o segundo gol e sair daqui com o resultado tranquilo. E assim, eu já esperava que ia substituir qualquer jogador do ataque, ia ter vaia também, Xará. Quem que ele tirou, Luciano? Daí as vaias. Aí... André Silva do Luciano, olha a reação do estádio. Qual que é a camisa do André Silva? 17, Martelli. O estádio revoltado com a saída do Luciano. Vamos lá, 17 André Silva, Quesada e Guerreiro. Vamos alinhar aqui. O melhor em campo... Gritos de burro. Sim, o melhor em campo até o momento era o Luciano, tô errado? Melhor em campo, né? Isso. O Luciano deu um monte de assistência, fez o gol, os caras não marcaram. Agora, ele vai ter que responder depois do jogo se o Luciano pediu para sair, se ele foi preservado, porque essa é a única desculpa que ele vai ter, Quesada. Eu vou ser justo com o meu comentário. Depois daquela entrada do Diogo Barbosa no Luciano, eu falei para você pro Xará. Tira, porque a gente não sabe a gravidade disso daí. Porque ali, voltou, não tá sentindo nada. O jogador é assim, não sente. Na hora não sente. Vai saber se não teve algum tipo de fratura aí. A gente não sabe, né? Então teria tirado já o Luciano. Mas não adianta. Qualquer coisa que o Roger fizer a partir de agora, a torcida estará contra o Roger. Não adianta. Ele vai ser campeão brasileiro, a torcida vai chamá-lo de burro. É isso. Não tem nada de diferente, né? Porque ele fizesse, ele trocar o Rafael por um atacante, ele é vaiado. Vem pro campo de ataque o São Paulo, Arthur trabalha pela meia direita para Caleri, tenta fazer a proteção, Caleri perde de novo, mas desce o São Paulo na ponta direita, no bate-que-bate, voltou, Arthur levantou a entrada da grande área, saiu mal, goleiro passou, linha de fundo, Pedro Rocha saiu, perdidaço, a bola passa por todo mundo, linha de fundo, tiro de meta pro Juventude. Fiquei com a impressão do escanteio, viu, Fabiane? Ele inverteu. Bom. O Bandeirinha deu aquele toque no fone de ouvido para ele, que originalmente ele tinha dado tiro de meta, mas foi muito claro. O escanteio que favorece o São Paulo. Cauli sempre ele que vai bater, mas ficou mal ali pro Pedro Rocha e pro Rodrigo San. Os dois jogadores do mesmo time se chocaram, estão sentindo muita dor por ali. Você acha que eles vão levantar rápido, Guerreiro? Nada. O Juventude tá no jogo dele, né, Xará? O jogo dele, tô com um a menos, né? Tá acabando o jogo. Eu vou fazer o que eu devo fazer para parar o jogo, amarrar, não deixar a bola andar, picar o jogo. O Juventude está no direito dele. É o São Paulo que está sendo incompetente nesse momento de não fazer o segundo gol. Não ataquei quando tinha 11, agora com 10 vou tentar segurar, né? E 1-0
1-0, gente, é um baita resultado para o Juventude. O Juventude vai para casa ainda vivo para tentar buscar uma classificação heróica, histórica contra esse São Paulo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Muda. Mandaca. Ele que sai e vem o 25, o Alisson Safira. Alisson Safira, que beleza. Alisson Safira em campo, só Safira, portanto. né? Pode ser? Pode ser, que o que o Juventude tem de nome composto é uma brincadeira, hein? Pelo amor. Ó, sai também o Marcos Paulo, 47, veio o 97, Gabriel Pinheiro. Escanteio pro São Paulo bater, levantamento no primeiro pau, corta a marcação, fica no bate, rasga a zaga do Juventude. Gabriel Pinheiro, 97, é isso? Isso, no lugar do 47, Marcos Paulo. O time do Juventude cansou também, né, Quesada? Convenhamos. O Gabriel Pinheiro é zagueiro, ok, né? Mantém aí essa linha com os 3 zagueiros e coloca um camisa 9, o Safira, né? Pra tentar esse empate do Juventude aqui no Morumbi. Placar de 1-0, o São Paulo tá vencendo o jogo daqui a pouco para você no microfone da Bandeirantes. Ulisses Costa sub Corinthians e Barra e Timão na Bandeirantes. O Corinthians já tá escalado pro jogo de 9h30. Também pela Copa do Brasil, você sabe, o futebol é com a Bandeirantes. Torcedor do São Paulo agora volta a cantar. Placar de 1-0, o São Paulo vence o jogo. No campo de defesa está jogando Alan Franco. A informação. Fica o apelo aqui pro nosso ouvinte acompanhar não só a transmissão de Barra e Corinthians, mas também o apito final. Vem São Paulo. São Paulo pro campo de ataque. André Silva lançado na meia esquerda, perdeu o ângulo, leva a bola pela canhota para o Wendel, gente. O Wendel não consegue jogar no São Paulo, perdeu a bola. Entendeu? Vai fazer o quê? O Enzo Dias não consegue fazer 15 jogos na sequência. Entendeu? Sai jogando o São Paulo no campo de defesa. Alan Franco sai jogando. Olha a aposta aí, ô Fabiani. Como eu disse na preparação para o jogo, 33.900 eram esperados, bateu exatamente isso aí. Público não pagante, só 214 torcedores. Boa, Luiz Fabiani, pro campo de ataque, desce o São Paulo para a meia esquerda. Danielzinho chapa a jogada no corredor central da intermediária. É para Arthur abriu a jogada na meia direita para Ramon para Tolói passou, soltou para Cauli na entrada da área para André Silva. Tentou escapar da marcação, rasga. Tira de qualquer jeito a zaga do Juventude. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse Braspress. Braspress.com. No toque da Bandeirantes você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, quinta fase no Morumbi. Quem passar tá nas oitavas. Relógio marca 40, agora 41 jogados do segundo tempo. São Paulo 1, gol de Luciano, Juventude 0, Timão daqui a meia hora estará em campo contra o Barra. O Corinthians é escalado e definido. Alô, Bruno Milhões no plantão. Martali, é o seguinte, mais cedo o Botafogo venceu a equipe da Chapecoense, placar de 1-0. No momento o Grêmio também está vencendo, Confiança por 1-0, Carlos Vinícius abriu o placar. Vem cruzamento para o meio da grande área do Juventude no alto, o zagueiro tirou. Gabriel Pinheiro bota em linha de fundo, escanteio, São Paulo na ponta esquerda aí, Fabiani. Incendiando o jogo, o Luca, que já vai com pressa bater o escanteio, dessa vez vai ser curtinho, o Caulita por ali, o Danielzinho na sobra. Todos os jogadores do São Paulo no campo de ataque. Daqui a pouco mais uma troca, mas vão esperar o escanteio. O juiz vai pro VAR. Opa, o juiz vai pro VAR o quê? Possível pênalti ao lance anterior do André Silva, que o Roger colocou, inclusive. O André Silva ia limpando a marcação e teve um possível toque de mão. Isso, e um possível toque de mão. Eu lembro desse lance, viu? Lembro desse lance, hein? Mas aí deu a eternidade do lance pra agora, porra, para o jogo. A bola não saiu, né, Guerreiro? Não é, mas assim... Podia ter parado, é verdade. Não dá pra ficar uma hora, cara, pra definir um negócio desse. Tava esperando eu girar o plantão, entendeu? Entendi. Não, eu tava acertando o placar do público do Luiz Fabiani. Pega na mão, hein? Pega na mão do jogador do Juventude, Quesada. Não, se pega na mão, deixa eu ver, o jogador e é dentro da área. Dentro da área. Então vai ter que marcar o pênalti a favor do São Paulo aí. Mas tô com o xará, né? É uma eternidade realmente, né? Se o VAR viu ali, já avisa, né? Fala, ó, que pênalti. Tá demorando pra tomar a decisão. Roberto Lopes é o VAR. Experiente. Tá voltando o Torrezinho. Era árbitro de campo, né? O Heber Roberto Lopes. Tá no VAR. Vamos ver a decisão do Torrezinho. 43 minutos. Possível pênalti para o Juventude. Ele vai anunciar. Vamos ver se a gente pega.
Pênalti. Pênalti pro São Paulo. Após revisão do VAR, é pênalti pro São Paulo no Morumbi. Aí assim, né? A gente tem que ser justo. Quem que fez a jogada, Quesada, do pênalti? Quem que foi? Fala pra mim. André Quem Silva. que botou o André Silva? É, o Roger. Você vai falar o quê? Tem que ser justo. Agora tem que ter o coro. Isso. Inteligente. 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 Vão morrer e não vão ver isso aí, Xará. Esquece aí, não vai ser lembrado. E pode ser que faça 2-0 e no final ainda tem um respingo de vaia. 44 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando na Bandeirantes. Esse é o futebol da Bandeirantes. E agora quem bate, hein? Arthur, o Arthur Caleri, tá ali, Luca. o André Silva tá ali, o Danielzinho tá ali. Mas parece que estão só protegendo a marca. Tô procurando o Caleri aqui, o Caleri tá longe. É capaz que passem a bola pra ele, protegendo a marca e depois deem a bola pro Caleri, porque ele costuma bater nessas situações. Tá arrumando a chuteira ali. Se não era o Luciano, vai pedir a bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima, Caleri. Pega a bola, Caleri, o 9. O André Silva tá ali conversando com você. Bate, meu? Tem certeza que hoje você não tá dominando a bola, mas vai lá, né? É o Caleri. É o ídolo da torcida do São Paulo. Centroavante quando precisa, o momento H. Não tá tão bem dominando as bolas hoje, mas o pênalti de responsa é seu, Jonathan Caleri. 45 minutos jogados neste segundo tempo de bola rolando, vamos até 53. André Silva sofreu o pênalti, o VAR de Eber, Roberto Lopes chamou o juiz, o Torezinho marcou. Caleri exatamente na marca da entrada da grande área, no centro do gol, Pedro Rocha. Caleri partiu na bola, bateu no gol. Pedro Rocha no gol. Defesaça do goleiro Pedro Rocha no canto inferior esquerdo com a ponta da luva. Pedro pega o pênalti de Jonathan Caleri, Fabiani. Rasteirinho com força, mas o Pedro Rocha é quem se salva nesse time do Juventude. Pobre de ideias até o presente momento. O Caleri, com muita raiva, reage ao lance. Ó, muda o São Paulo, saiu 80, Cauli, vem o 46. O Pedro Ferreira, jogador da base. Fazia tempo que não vinha em campo, hein? Escanteio para a equipe do São Paulo, bater batido curtinho. Na ponta direita, vem Arthur, escapou. Desarmado no primeiro lance. Quarta zaga do Juventude. Sai jogando, Ju. Perde por 1-0, 46. Vamos até 53. Aí você vai falar o que, né, Leandro Guerreiro? Perde o pênalti, Jonathan Caleri. O Jonathan Caleri no segundo tempo, mal. Né? Tudo que tentou, errou. Cauli estava em campo, bate muito bem pênalti. Poderia ter deixado pro Cauli, mas é o Caleri, é o capitão. Olhar pro goleiro, cara. O goleiro, quando ele chegou na bola, o goleiro já estava no canto esperando. Olhar pro goleiro, ter um pouco mais de tranquilidade, né? Fazer uma batida de segurança. E perdeu mais uma oportunidade aí no final, você não pode colocar na conta do treinador. Né? Martelli, diga. Eu tinha feito esse destaque há pouco, fui interrompido por um ataque do São Paulo. Mas fica o apelo para nossa audiência seguir na transmissão de Barra e Corinthians, seguir no apito final que vem logo em seguida, porque eu mandando mensagens por aqui, não dá para cravar a permanência do Roger Machado, mesmo com a vitória por 1-0, tá? Então vamos acompanhar, a coletiva, a zona mista prometem ser quentes aqui no Morumbi, claro que a gente estará lá para cobertura. A transmissão de Barra e Corinthians na sequência com o Ulisses Costa é loucura, viu, gente? O Dorival é o seu, tá vindo sim, aí. O Dorival tá no mercado, é o seu trabalho, é o do Guerreiro. Porque ele não bateu o pênalti, ele botou o cara que sofreu o pênalti. O cara não fez os gols hoje, entendeu? Realmente, eu acho desagradável o que acontece hoje por um erro de diretoria, por um erro de um cidadão e por um erro que custa 4 milhões ao São Paulo. O cara que tá à beira do gramado é o menor dos culpados. Também acho, e assim, o Caleri não pode dar um mole desse, né? O São Paulo vai fechar esse jogo com 1-0, podendo ter feito 3, 4, 5, sem exagero nenhum, e vai manter a equipe do Juventude vivíssima na competição. Juventude agora tem toda a chance de, jogando em casa, tentar pegar essa vaga do São Paulo. O São Paulo deu de presente isso para o Juventude nessa noite, e eu concordo com você, o menor culpado é o técnico do São Paulo. Guerreiro, deixa eu ver o Juventude chegando. Pode concluir, Guerreiro. Juventude com a menos, inclusive. Juventude com a menos, né? São Paulo tem a oportunidade de fazer uma goleada histórica. Tem uma goleada histórica, né? E tá aí com 1-0. Né? Teve a oportunidade, bola na trave, 2 bolas na trave, perda de pênalti.
perdeu o lance, o Caleri mesmo perdeu um lance, que era só ele dar uma chapada na calcanhar do Luciano, também não fez. E o culpado não pode ser o treinador. Mas eu, Leandro, volto a falar, se eu sou o Roger, eu entrego o boné. Não é questão financeira, é questão de saúde, é questão do mental. Essa pressão toda hora, se você troca um zagueiro e põe um atacante para ganhar um jogo, você toma vaia. Se você demora a mexer, você toma vaia. Mas se o cara Guerreiro, perde pênalti, você toma vaia. Então assim, questão também, o Martelli, não vai deixar ele menos rico, mais pobre. Então assim, é olhar também para a situação que ele está vivendo, cara. Entendeu? Chega a ser humilhante, tem hora. Então assim, eu vou sair, eu vou procurar novos ares, daqui a pouco outra porta se abre, porque assim tá ruim, cara. É importante acrescentar, Martelli, que se sair o Roger, a tendência é que saia o Rui Costa também. Fiel escudeiro do Roger, trabalhou com ele no Grêmio, ele que bancou a vinda do Roger e tá mais pressionado ainda do que o treinador do São Paulo. Não, o Rui Costa que vai com Deus, cara, não sei nem porque que ele tá aqui. 49 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando a Copa do Brasil. O microfone da Bandeirantes. Roger Machado tá vencendo com São Paulo. 1 pro São Paulo, 0 pro Juventude. Desce o tricolor paulista. Ó, o Wendel, cara. O Wendel não consegue jogar. O Wendel não joga. Os caras perdendo gol. Perderam um monte de gols. Quem construiu as jogadas... Mas os caras perderam um monte de gols. Já jogou na seleção o Wendel, hein, Marcelo? Vem para ataque o São Paulo pela meia esquerda. Danielzinho por dentro, rola a bola nos pés de Pedro Ferreira. Ele tenta o tapinha de perna esquerda. Pedro Ferreira pela ponta direita para Arthur. Arthur escapa, abandona a ponta. Vem por dentro mais uma vez com Pedro Ferreira. Ele pisa na bola, tenta girar para a equipe do São Paulo. O tricolor paulista vence para 1-0. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. Falta para o São Paulo bater na meia direita em Fabiani. E quem sabe o gol que pode mudar o panorama para o jogo da volta. Não veio no pênalti do Caleri, mas pode vir no cabeceio dele, que se lamenta, mas se posiciona. Sabe que num toque de bola pode decidir o jogo. Tolói a companhia dele na área, Alan Franco também por ali. Arthur bate, tenta o São Paulo ampliar o placar. Falta para a equipe do São Paulo bater pela meia direita. Arthur toma a distância. Danielzinho também. Daqui a pouco na Bandeirantes. Barre Corinthians. Ulisses Costa transmite para você Copa do Brasil na Bandeirantes na sequência. 9h11 da noite, 9h30. Rola a bola. Vem, levanta. O cara bate direto pro gol, Arthur. Todo mundo na área bateu mal nas mãos do goleiro, Fabiano. O Roger não cobra falta, não cobra escanteio, não cobra lateral. Os jogadores do São Paulo hoje, é verdade, no segundo tempo, erraram muito tecnicamente. Até o Arthur, talvez o melhor em campo, agora foi mal, mandando nas mãos do Pedro Rocha. É uma pena, sinceramente, se cair. É uma pena porque é mostrar que a diretoria não tem peito, ninguém chama e falou, esse é o nosso treinador, enquanto performar, tá performando. E é o trabalho de pressão externa, que ele não tem absolutamente nada a ver. Ele não perdeu os gols, estão perdendo hoje. São Paulo desce para o campo de ataque na ponta direita, pisa na bola Arthur. Arthur escapa da marcação pela linha de fundo. Tenta descer Caleri para o meio da grande área. Ele cruzou, passou pelo primeiro zagueiro, não passa do segundo. Quarta marcação do Juventude, volta a bola para a equipe do São Paulo. 51,5. Disparou e deu falta para quem? Disputa de bola. É o protocolo, Martelli. Cabeça não foi com cabeça. Foi não. É que aqui a gente tem, aqui tá no conforto, viu, Fábio? Tem TV, cabine sensacional. Tá calor hoje aí? Não, hoje tá melhor. Aqui tá gelado. Foi nada de cabeça. E o juiz parou o jogo. Mas tudo bem, né? Vai terminar 1-0 pelo jeito, viu, Quesada e Guerreiro? Pouco pelo que o São Paulo produziu. O quarteto funcionou muito bem no primeiro tempo aí, né? Com Caleri, Cauli, Luciano e Arthur. Roger montou bem o time e agora os jogadores perderam chances, né? Aí já não é culpa do treinador, mas ele vai sair como grande burro da noite, infelizmente. Desce pro campo de ataque de novo o São Paulo com o Arthur. Arthur por dentro, não soltou, passou de 1-2, vai perder a bola, agora sim ele carrega. Abre a jogada pela meia direita, 52 para Danielzinho. Danielzinho, abertura de bola pela ponta direita, insiste o tricolor. Vem cruzamento para a grande área no alto, toca a marcação, tira a zaga do Juventude. Vai terminar o jogo no estádio do Morumbi. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Juventude. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Desce o São Paulo para o campo de ataque dentro da grande área. Cauli girou, bateu no gol em cima da marcação. Volta a jogada, entrada da área. Toca de cabeça, corta a zaga do Juventude. 53, ganhou Tolói, lançou na segunda trave. Veio o toque para o gol, Pedro Rocha. Antes de todo mundo, vai terminar o jogo. O árbitro já pediu para parar até o jogador do Juventude caído. Vamos ver. Ele está esperando uma última revisão do VAR. Senão ele vai terminar. Antes de terminar. terminar. Ele vai terminar. Vai terminar o jogo, juiz. O Torezinho só está esperando isso.
O Weber Roberto Lopes, dá uma olhada. Atenção à reação da torcida ao apito final, Martelli. Olha os gritos. É Rui Costa, não é? Roger. Termina o jogo no estádio do Morumbi. Assim, ó. O São Paulo vence o Juventude por 1-0. Mas Roger Machado é vaiado. Agradecendo a Leandro Quesada, a Fabiane, a Leandro Guerreiro. Na transmissão de Barra e Corinthians, de olho na Bandeirantes, porque o momento é tenso. Mas ele vem aí para transmitir mais um jogaço do futebol brasileiro. A sequência da Copa do Brasil é com você. Barra e Corinthians na Bandeirantes. Alô, alô! Boa noite a você, Ulisses Costa. Boa noite, Pedro Martelli no microfone da Bandeirantes, no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar já já para você, Corinthians e Barra, mas estaremos atentos a todos os acontecimentos no Morumbi. Se Roger Machado fica ou não, acompanhando tudo, Fabiane trazendo todas as informações do futebol da Bandeirantes. Que destaque em primeiro plano, o time do Corinthians em campo daqui a pouquinho, no futebol da Bandeirantes. O Barra antes, fala do Barra aí. Um abraço para você. Boa noite, Bruno Miliazzi. Fala, Ulisses, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos apresentar o adversário do Corinthians, o Barra de Santa Catarina, sediado em Balneário Camboriú, mas hoje jogando em Florianópolis porque o estádio do Avaí tá emprestado, é maior para receber essa partida. Vale destacar, clube empresa, só 13 anos de fundação e já está na Série C do campeonato. Atual campeão da Série D e atual campeão catarinense. Essa Barra é pesada pro Corinthians, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, o destaque do timão do Corinthians. Diz aí, Miliazzi. O atual campeão da Copa do Brasil, defendendo seu título, começa hoje a trajetória no comando de Fernando Diniz, que depois de 4 jogos consecutivos com seu time titular, poupa, preserva, é time misto no Corinthians, só 3 titulares na escalação inicial, Ulisses. É o futebol da